O meu nome é Ana Rita Guerra, vou moderar esta sessão, que, como podem ver, se chama Evolução ou uma Revolução. A questão aqui é saber se o LTE vai revolucionar as comunicações móveis ou se simplesmente vai adicionar qualquer coisa ao que já conhecemos do 3G. Segundo a GSA Association, o LTE é já uma das tecnologias, ou se calhar mesmo a tecnologia com o crescimento mais rápido no número de compromissos por parte de operadores. Em 2010, o número de projetos baseados em LTE cresceu 140%. E no final de março deste ano, no último relatório da GSA, havia quase 200 operadoras em 75 países com projetos a decorrer ou com pre-trials de LTE. Portanto, estamos perante o ponto em que o LTE, de facto, é uma realidade e vai acontecer. Qual é que é a questão? Já há ofertas comerciais no mercado, como é óbvio. Toda a gente sabe que a TeliaSonera foi a primeira operadora em dezembro de 2009 a lançar essa oferta, com alguns dados interessantes, nomeadamente os clientes de LTE gastam muito mais do que os clientes de 3G em dados. Portanto, aqui está uma coisa que é bastante atrativa para as empresas. A TMN, a Vodafone e a Ótimos também já têm projetos em Portugal, já fizeram demonstrações, cada uma com os seus parceiros, Alcatel-Lucent, Nokia Siemens, por exemplo. Mas a questão é que há muitas dúvidas sobre o que é que será o futuro da LTE. Ou seja, os investimentos avultados que será necessário fazer, quando é que vão ter retorno? Qual é o preço que as pessoas estão dispostas a pagar por altas velocidades? O que é a alta velocidade? Estamos a falar de 100, 150, de 50? O que é que estamos a falar? Há uma série de novos gadgets que as pessoas começam a usar, o iPad, os telemóveis Android, os iPhones, que de facto justificam estes investimentos, mas qual é que vai ser o modelo de negócio? As redes vão ser partilhadas, não vão ser partilhadas, vale a pena investir sozinhos, não vale a pena? Qual é que será o price point? Como é que as operadoras vão prestar estes serviços? Que tipo de conteúdos vão passar? Enfim, é um grande desafio. Há depois também o enquadramento regulatório, como vimos na sessão anterior, ainda não está totalmente definido, mas é isto que vamos debater aqui. Temos aqui um painel bastante interessante de tecnológicos e integradores, que eu vou apresentar só agora com os nomes e as empresas, e depois vão fazer as suas apresentações. Ao meu lado está a Cláudia Queiroz, da Ericsson. Depois tenho o José Vilela, da Alcatel-Lucent. A seguir o Mário Pimentel, da Nokia Siemens Networks. Depois o Pablo Brito, da Huawei Technologies. A Virginia Teixeira, da Cisco Systems. O Miguel Sampaio Ribeiro, da Telcabo. E o Rui Louro, da CBE. Cada apresentação será muito curta, a cerca de 5 minutos. Depois vamos passar ao debate. E no final eu gostaria que a audiência colocasse as questões que entender durante 15, 20 minutos. Espero que tenhamos tempo para isso, que isto hoje está a correr bem. Portanto, vamos começar pela Cláudia. A Cláudia é Mobile Broadband Solutions Manager da Ericsson Telecomunicações. Neste momento trabalha como Solutions Manager for Mobile Broadband na região do Mediterrâneo. E está na Ericsson há 12 anos, onde começou como Product Manager na área de Radio Network Solutions. Trabalhou como Radio Solutions Manager na Ericsson AB, na Suécia, e é licenciada em Engenharia Eletrotécnica pelo Instituto Superior Técnico, tem uma pós-graduação em Business pelo ISCTE. Okay. Bom, muito bom dia a todos. Queria começar por fazer um agradecimento muito rápido à PDC por nos convidar para estar aqui. Vamos ter que ser muito rápidos, são 5 minutos, portanto, vou passar já à minha apresentação. Este é o mundo móvel em que vivemos. Vivemos num mundo em que houve uma explosão de diferentes tipos de terminais para mobile broadband. Estão a surgir os tablets. Os smartphones explodiram em 2010, houve 200 milhões de novos smartphones a serem vendidos em 2010. Existem 15 bilhões de downloads já feitos de aplicações atualmente. Existem 800 mil aplicações nas Apple Stores para serem vendidas. Todos os dias surgem novas centenas de aplicações. O tráfego também explodiu.
em 2010 o tráfego quase que triplicou, o tráfego de dados. Portanto, é neste contexto explosivo e por causa deste contexto explosivo que o LTS está a tornar uma realidade comercial. E a pergunta que todos estão a fazer é, muito bem, já é uma realidade comercial, mas pode também ser uma realidade rentável? E a Ericsson está convencida que sim. Está convencida que sim porque, do ponto de vista tecnológico, foi uma tecnologia que foi desenvolvida para ter menores custos do que as tecnologias que existem hoje. Estamos a falar de uma rede que vai permitir transportar mais dados a mais baixo custo. Eu não vou focar tanto no aspecto tecnológico, porque isso já foi muito debatido pela Ericsson, noutros fóruns. Portanto, eu vou focar mais na parte de o que é importante, que oportunidades é que é necessário agarrar, que novas formas de pensar é que têm que haver ou que têm que ser evoluídas para conseguirmos tornar o LTE numa tecnologia rentável. E a maior oportunidade de todas são os smartphones. Em 2011 vão-se vender 400 milhões de smartphones. Estes 400 milhões vão, por si só, duplicar o tráfego de dados que existe hoje. Em 2016 vai haver 4 bilhões de smartphones. 4 bilhões. O que é muito bom, porque os utilizadores de smartphones são utilizadores que geram um maior ARPU do que os utilizadores dos tradicionais feature phones. Portanto, é a maior oportunidade de todas para os operadores. E eu, quando falo em smartphones, falo dos dispositivos que conhecemos hoje. No ano que vem vai haver outros dispositivos que nós não conhecemos, mas a tendência é a mesma. O que os operadores têm que ter em atenção é que os utilizadores de smartphones são muito exigentes. Já não lhes basta ter uma boa qualidade de voz, eles exigem uma excelente experiência de internet. Portanto, é necessário ter as redes preparadas para estes novos dispositivos. E nenhuma tecnologia melhor do que o LTE para fazer isso. A razão porque a Ericsson conhece isto muito bem e insiste muito neste ponto é porque 50% dos smartphones que existem hoje se ligam à internet através de redes Ericsson. Portanto, é um fenómeno que nós estudamos muito bem, acompanhamos muito bem. O fenómeno nasceu nos Estados Unidos e nós estamos lá com uma presença muito forte e isto é muito importante. O melhor operador com a melhor rede de smartphones vai vencer neste mercado. Mas não basta ter os melhores utilizadores e os melhores terminais se não se tiver as melhores ofertas. E, portanto, é muito importante adequar as ofertas aos tipos de utilizadores que existem. O mobile broadband é um mercado de massas e, portanto, nem todos os utilizadores estão dispostos a pagar o mesmo pelo mesmo tipo de serviços. Isto é uma curva genérica que representa mais ou menos qualquer tipo de mercado. A curva pode variar um bocadinho, mas é mais ou menos isto. Obviamente, há muitos utilizadores que estão dispostos a pagar o menor preço e há muito poucos utilizadores que estão dispostos a pagar um preço mais premium. E os operadores precisam de encontrar diversas ofertas que possam cobrir diversos pontos desta curva de preços, porque podem oferecer um serviço de best effort que muitos utilizadores vão comprar aqui, mas têm que oferecer algo mais para haver os utilizadores que estão dispostos a pagar mais, efetivamente pagarem mais. Portanto, os operadores já perceberam e já estão a fugir, já estão a tentar afastar-se das flat rates. Essa não é a tendência do futuro. E estão já a começar a oferecer ofertas diferenciadas, com base no tipo de serviço que se está a garantir ao utilizador final. Há uns mais exigentes que pagam mais, há uns menos exigentes que pagam menos. Um utilizador empresarial não tem as mesmas necessidades que um adolescente, portanto, tem que haver pacotes diferentes. Ainda mais quando estivermos a falar de não estarmos a ligar só pessoas e estarmos também a ligar máquinas. Um frigorífico vai com certeza ter necessidades completamente diferentes, portanto, os operadores estão já a começar a fazer isso com o WCDMA, com o Mobile Broadband, e a tendência é esta, é cada vez mais ofertas diferenciadas. Outro ponto muito importante, capturar as novas fontes de receitas que estão a aparecer com o Mobile Broadband e que o LTE vai potenciar ainda mais. O operador vai ter que decidir onde é que se quer localizar na cadeia de valor dos serviços que vai oferecer. Pode ser mais um operador que oferece serviços de conectividade, e mesmo aí vai poder capturar muitas novas receitas, porque tudo o que é machine to machine, todo o negócio das smart grids, portanto, existem aqui muitas novas receitas para capturar, que o LTE vai permitir potenciar, porque é uma rede com maior capacidade para fazer isso. Ou o operador pode decidir subir na cadeia de valor e oferecer serviços até mobile cloud, tudo o que seja mobile cloud e que vai estar na nuvem, em vez de estar no terminal do utilizador. Em paralelo, uma coisa muito importante também é que vai haver muitas empresas também a dirigirem-se aos mesmos clientes. Muitas delas diretamente over the top, com aplicações over the top.
Muitas outras poderão utilizar o facto de o operador tem informação preciosa sobre os seus clientes. Ele sabe que tipo de terminais é que eles usam, como é que os usam, onde é que eles estão, se estão ligados, se estão desligados, o padrão de utilização de uma rede móvel. Portanto, são dados muito importantes e que podem ser aproveitados por estas empresas para também oferecerem melhores serviços aos seus clientes. E o operador aqui pode ter um papel fundamental. Portanto, do nosso ponto de vista, muito rapidamente, são estas as coisas que nós consideramos importantes. Uma rede cost-efficient, e isso a tecnologia vai garantir, e depois agarrar as oportunidades que existem, seja, smartphones e todos os novos devices que aí venham, novas formas de cotar os serviços, novas ofertas para o mercado e capturar os novos revenue streams e posicionar-se nesses novos mercados. Eu queria, muito rapidamente, e também como forma de fundamentar aquilo que eu estou a dizer, porque a Ericsson tem esta opinião, porque a fundamenta com alguma coisa, falar um pouco dos sucessos que nós tivemos até agora com a LTE. A Ericsson esteve presente na primeira rede live LTE no mundo, com a TeliaSonera em Estocolmo. Muito bem, é a casa-mãe, estarão muitos a pensar, mas a Ericsson está presente em 4 continentes e em várias casas-mãe, portanto, essa não é a única razão. Assinámos contratos com 5 dos 7 maiores, contratos comerciais da LTE, com 5 dos 7 maiores operadores a nível mundial. E muito importante, e foi por isso que eu deixei este ponto para o fim, temos uma presença muito forte... Eu tenho que beber água. Já estou quase a acabar. Temos uma presença muito forte nos Estados Unidos e isso é muito, muito importante. O 3G surgiu na Europa, mas o LTE surgiu onde inventaram os smartphones, as Googles, as Apples, os iPhones. Todas as tendências vêm dos Estados Unidos e o LTE surgiu e vai crescer primeiro nos Estados Unidos. E é muito importante nós acompanharmos esse mercado muito perto. É tudo. Muito obrigada. Obrigada. Espero. Vamos então passar ao nosso segundo orador, José Vilela, da Alcatel-Lucent. É responsável pela estratégia de desenvolvimento de negócio da Alcatel-Lucent Portugal para as tecnologias GSM, UMTS e LTE. Está no grupo desde 2007 e assumiu a responsabilidade pela área de Wireless Solutions and Marketing. Passou pela Nortel Networks, onde desempenhou funções de gestão de engenharia de vários projetos de redes de telecomunicações fixas e móveis. E é licenciado em Engenharia Eletrotécnica pela Universidade de Coimbra, tendo iniciado a sua vida profissional como investigador no Instituto de Telecomunicações, posteriormente trabalhando na FCCN e na Ótimos. Bom dia a todos. Por sorte, a Cláudia fez-me o favor de falar sobre grande parte das explosões que estão a acontecer e dos serviços novos que esperamos por LTE e realmente eu posso focar-me naquilo que mais me interessa. E o que mais me interessa é a rede que vai suportar este aumento de capacidade. O aumento de capacidade das redes de móveis tem sido francamente impactado pelos dados móveis, desculpem. Desde 2005 para 2010, o MTS, que parecia perdido e desapontante, encontrou a sua killer app, a internet, e vai continuar a crescer. E aquilo que esperamos que cresça estará mais ou menos em linha com aquilo que a Ericsson, ou talvez não, ou a PT, ou talvez não, prevêem. Nós prevemos um número 30. A questão aqui é como é que nós vamos fazer evoluir a capacidade das redes, seja um 3G, seja LTE, seja uma mistura das duas, seja a mistura das três que temos neste momento, para conseguir suportar estes dados. Claro que o LTE vai ajudar, o LTE é mais eficiente, a densidade espectral do LTE é, em média, pelo menos dupla das redes atuais, mais avançadas, e obviamente que o novo espectro, que a Anacom vai libertar, vai ajudar também. Nós assumimos que vamos conseguir ter, à custa destes dois fatores, cerca de 5, 6 vezes a capacidade que temos agora. Resta, então, o quê? Como é que vamos chegar aos 30? Nós achamos que para chegar aos 30, a única maneira é aumentar o número de estações. Aumentar o número de estações, segmentamos as células, conseguimos aumentar a capacidade total. Para conseguir atingir os 30 vezes, vamos ter de pôr mais estações nas cidades, onde já temos cobertura, onde já temos capacidade, mas que não vai chegar. Isso significa mais energia, mais espaço ocupado e, obviamente, muito mais manutenção.
Com o LTE vamos ter 3 tecnologias, 5 bandas de frequência, tudo em operação simultânea. E não vamos conseguir chegar só por si àquilo que precisamos. Precisamos de uma mudança e essa mudança não vai poder ser uma simples evolução. Vai ser uma revolução. E por isso a Alcatel-Lucent acredita que a revolução vai ser através de uma mudança radical da maneira como as redes são desenhadas, que vai basear-se em sistemas muito mais simples, muito mais leves, muito mais frugais em termos de consumo de energia, baseados em sistemas de rádio inovadores, obviamente, e que vão permitir a segmentação da rede a níveis que até agora não conseguimos. Essa segmentação da rede vai nos permitir multiplicar os sistemas, os nós radiantes e atingir as capacidades que nós precisamos agora. Acreditamos que isso é possível, estamos a desenvolver a tecnologia para isso e acreditamos que com estes novos módulos nós vamos conseguir chegar, deixa-me ver se eu ponho isto aqui, onde se veja, vamos conseguir chegar a redes baseadas em sistemas completamente diferentes do que temos agora, painéis de antenas ativas, incluindo o rádio, que vamos poder desenhar em sistemas inteligentes, multifrequência e multitecnologia, e que vão ser adaptáveis às várias utilizações que precisarmos. Nomeadamente, invisíveis na paisagem. Estes novos sistemas serão mais simples, mais leves, mais pequenos e vão ter a sua capacidade de processamento concentrada em data centers na cloud. Com essa... Aconteceu-me aqui qualquer coisa estranha, apagou-se-me o tempo, não sei se já estou fora. Com essa simplificação e essa colocalização na cloud, em data centers como são agora usados pelos Facebooks do mundo, vamos conseguir ter operações muito mais baratas, upgrade, reparação, vamos ter ganhos de economias de escala em tópicos como energia, ar-condicionado, e vamos ter a hipótese de tirar proveito de novos sistemas de transmissão que requerem processamento de banda base partilhado. É assim que nós acreditamos que as redes vão ser. Demos o nome de Light Radio a esta tecnologia, que esperamos que seja mais verde, mais simples e mais leve. Obrigado. Obrigada. Vamos seguir então com o nosso terceiro orador, Mário Pimentel, Account Manager for Customer Team TMN na Nokia Siemens Networks, desde 2007. Tem mais de 18 anos de experiência no setor das telecomunicações e iniciou a sua carreira profissional em investigação e desenvolvimento na Emptel. Entrou para a unidade de comunicações da Siemens em 97, onde desempenhou diferentes cargos nas vendas. Tem uma licenciatura em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores pelo Instituto Superior Técnico. Bom dia a todos. Antes de mais, gostava de agradecer o amável convite que a APDC dirigiu à Nokia Siemens para estarmos presentes aqui e, sem mais demoras, avanço para a minha apresentação. Só uma indicação que nós deixámos de ter aqui uma referência relativamente ao tempo. Começávamos então pelos aspectos que gostávamos de referir. Não vou-me alargar muito, uma vez que estes pontos já foram abordados até no painel anterior. E, portanto, no fundo, só para reforçar a ideia de que existem um conjunto de bons motivos por os quais o LTE pode ser um sucesso. São motivos relacionados com a melhor experiência de utilização que podemos proporcionar, ofertas de serviços que podemos proporcionar com banda larga ou com combinação para oferecer serviços mais sofisticados e através de outras aplicações. Existem também um conjunto de outros motivos relacionados com a evolução da tecnologia, não tanto aplicável na Europa, na qual o LTE é visto como evolução natural das atuais redes, mas, por exemplo, noutros mercados, noutros continentes, o LTE está a ser uma tecnologia convergente dos estándares de acessos de dados móvel. E, fundamentalmente, temos uma série de conjuntos que, do ponto de vista da parte mais interessante, nos levam à questão das receitas. Portanto, é expectável que as receitas recebam, exista um boost adicional de receitas, tendo em conta estas novas ofertas móveis de alto débito, e, adicionalmente, estamos convencidos que o LTE vai ser utilizado para reposicionar a oferta de banda larga móvel também, como vemos isso em alguns mercados. Muito rapidamente, uma vez que a ideia não é fazer uma apresentação técnica,
No fundo, o LTE traz-nos capacidades de alto débito em uplink e downlink, banda larga, a largura de banda escalável e latências comparavelmente menores comparadas com as tecnologias. Fundamentalmente, é uma tecnologia assente numa arquitetura extraordinariamente simplificada e toda baseada em IP. E a questão que se coloca é como é que nós chegamos lá. Nós, na Nokia Siemens, temos uma visão ligeiramente diferente dos nossos colegas de painel. Achamos que estamos perante uma evolução e não uma revolução do ponto de vista da tecnologia, que no fundo permeia os nossos clientes que têm vindo a atualizar as suas redes. E, portanto, pensamos que esses clientes têm uma possibilidade de fazer uma evolução tecnológica relativamente simples para providenciarem LTE. Por último, gostava de partilhar convosco dois projetos nos quais participamos. É o projeto também da Telia, nesse caso na Telia, na Suécia, na cidade de Gotemburgo, no qual nós estamos presentes e podemos comprovar duas coisas. Primeiro, que efetivamente conseguimos entregar aquilo que nós prometemos do ponto de vista dos débitos que estavam e do ponto de vista de latência, mas essencialmente também nos permitiu perceber que tipos de posicionamentos é que os operadores vão ter do ponto de vista quando endereçam a questão do LTE. No caso da Telia, na Suécia, o operador optou por trabalhar a banda dos 2.6 e introduzir o LTE como uma tecnologia de premium de dados e, de alguma maneira, dar um passo atrás no mercado extraordinariamente competitivo da banda larga móvel que existe neste país. Gostava também de partilhar com vocês a experiência recente da T-Mobile, nos qual a Nokia Siemens também esteve envolvida com grande sucesso. Aqui, digamos que o driver inicial foi diferente. O governo alemão decidiu que queria estender a banda larga móvel a todo o país e à maior parte do país com acessos superiores a 1 megabit e, portanto, o LTE está a ser um mecanismo de chegarmos lá. E está a ser um mecanismo uma vez que se optou por desenvolver a tecnologia numa primeira fase, como já foi explicado e já foi referido aqui, na banda dos 800 MHz. Será interessante ver como é que neste projeto e neste país se vão desenvolver as outras frequências que estão disponíveis e que fizeram parte do leilão. Por último, e respeitando escrupulosamente o meu tempo, gostava de dizer que a Nokia Siemens está na liderança do desenvolvimento da tecnologia LTE, quer no número de contratos comerciais que temos, quer no número de redes em que participamos. E posto isto, agradeço a vossa atenção à minha apresentação. Obrigada. Vamos então passar ao nosso próximo orador, o Pablo Brito, da Huawei Technologies. Ele vai fazer a sua apresentação em inglês, porque ele fala espanhol, não fala português. O Pablo é vice-diretor para o Europe Wireless Marketing da Huawei Technologies e é responsável pela definição das soluções wireless para os clientes europeus. Tem mais de 12 anos de experiência no setor das telecomunicações móveis e um mestrado de Telecom em França e um de Business Administration também em França. Thank you, Pablo. Obrigado. Bom dia. Good morning. My name is Pablo Brito from Huawei, and I will have two big differences with previous speakers. The first one is that I will speak in English, and the second one is that I would like to start this presentation by asking a question. I have seen many people here in this audience connected with their computers or with their mobile devices, because at the end, this industry, our industry, is about serving the customers, the end users. So I would like to know here just a quick, how many of you have been connected to the internet today, mobilely in this room? All right, so very good. This is what we need. And how many of you have been reading attachment, maybe videos or emails, or tweeting? Okay, a fairly big proportion. Thank you. So you see, this is what we see on LTE. It's not just the smartphone or the facility, but really, let's see if this works. Great, it works. It's really about delivering the services.
that you need, because, I mean, we can say that in this room, we are all adapted to this technology. But the reality is that this is coming everywhere. So it's a challenge, but also a great opportunity, where you see so many YouTube videos being downloaded per day, or whether it's Facebook or Twitter. And this is the key challenge our industry is facing, that we have an MBB traffic. I mean, we can argue on the numbers or see what the numbers will be, but the reality is that this is a convenient services that people, everyone wants to use. And operators are investing on all bands and all boards, more than 200 operators. This is coming from GSA report in March. And clearly, at least in our opinion, this is one of the key drivers behind, to enable that MBB growth, and whether it's in 2.6, 2.1, 800, across all the bands, this is working. And this is not only in terms of frequency and, of course, commercial launch everywhere, but the terminals are coming everywhere. It's not just about data. What we see is that there is a big ecosystem of chipsets, so companies providing the key elements into the devices to communicate with the network and ensure that you have a universe of devices, but also across all the boards, whether it's USB dongles, so for pure data, laptop communications, or tablets, smartphones, or integrated into notebooks. Providers, the industry is coming to deliver those, and more than 98 devices already on the market. Of course, at the beginning has been the target with 2.6 and 700, but digital dividend is there also, and 1800 as well, where we have commercial launches. So clearly, LTE, at least in our view, is a key solution, a key driver for operators to maximize the value, enable MBB across different kind of application and different kind of services. Okay? Here, we have been, at least our view is that we're a key provider, number one LTE provider. Passemos então à nossa próxima oradora, Virginia Teixeira, Systems Engineer na Cisco Systems. Tem responsabilidades técnicas no mercado móvel e tecnologias. Veio da Siemens Portugal, antes da Cisco, e Siemens Alemanha, onde desempenhou vários cargos técnicos no suporte ao negócio móvel. É licenciada em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores pelo Instituto Superior Técnico. Bom dia. Está o casaco. Saltando diretamente para a apresentação, em proveito do tempo, se eu conseguir. Começo por apresentar um gráfico que mostra as previsões de crescimento do volume de dados, de tráfego de dados nas redes móveis, porque nestas considerações é sempre importante ver o que é que se perspectiva para este mercado. E julgo que não é surpreendente para ninguém ver que se verifica um crescimento continuado e bastante acentuado do volume do tráfego nas redes móveis. Talvez o que não seja tão evidente neste crescimento são alguns aspectos deste estudo que eu gostaria de realçar e destacar. É um facto que, e já não há dúvidas, que o tipo de terminal adotado numa determinada rede é diretamente proporcional ao tráfego que é gerado nessa mesma rede. O exemplo disso são os smartphones e os chamados portable devices, nos quais se incluem os laptops, os tablets, mais recentemente, as consolas, todos o tipo de equipamentos que, à partida, em algumas situações, poderiam não ser considerados o típico terminal móvel, mas que usam essa rede para comunicação. E um aspecto que considero bastante interessante é o facto de este conjunto de devices representar 82% do tráfego total que vai ser gerado nas redes móveis em 2015. E tendo em atenção que esse tráfego é expectável que seja 6.3 exabytes por mês, 82% é, de facto, uma quantidade considerável. Em particular, o iPhone, dentro da família dos smartphones, destaca-se. E um exemplo é o facto de, atualmente, já o iPhone gerar o equivalente a 96 telefones tradicionais, e quando eu digo telefones tradicionais não são telefones tipicamente de voz, são telefones já com interligação de dados, utilizando GPRS e 3G, usando aplicações mais baseadas no app, mas na realidade é que a introdução do iPhone por si representa um acréscimo de
não 96%, 96 vezes mais o tráfego que esses telefones tradicionais, estávamos habituados até há bem pouco tempo, produz. Então, os laptops com 515 vezes mais do que um telefone tradicional gera, de facto, valores que são disruptivos na realidade que até há pouco tempo conhecíamos em relação aos dados das redes móveis. Um outro aspecto que este estudo realça é o facto de os serviços, a categoria de serviços machine-to-machine se tornar bastante relevante em 2015, vai crescendo e torna-se particularmente relevante em 2015, em que o tráfego gerado pelos tipo de aplicações machine-to-machine representa o equivalente ao tráfego total que hoje existe, hoje em 2010, existe nas redes móveis globais. Portanto, só o machine-to-machine em 2015 irá representar o equivalente ao tráfego móvel de dados em 2010. Um outro aspecto, de facto, também marcante é o prever que em 2015 o vídeo vai ser 66% da totalidade do tráfego. E isto provavelmente não será já uma grande surpresa, porque já em 2010 o vídeo aproximou-se dos 50% da totalidade do tráfego das redes móveis. Ups. Bem, eu não estou a acertar. Isto está ao contrário. A grande questão que se colocava com aquele gráfico explosivo de tráfego e de requisitos, aquele é o panorama que as operadoras têm que confrontar. A questão que se coloca é que de forma é que as redes móveis vão escalar ao ponto de conseguir acomodar este volume de tráfego e um tipo de tráfego com características muito específicas. O LTE é, com certeza, parte da resposta. O LTE é uma tecnologia, não é um serviço, portanto é uma tecnologia, uma arquitetura que essencialmente fornece aos operadores mecanismos para controlar dois aspectos fundamentais na rentabilização de uma rede móvel, que é o aumento da eficiência da utilização dessa rede e é a capacidade de disponibilizar novos serviços de uma forma, novos serviços, quando digo novos serviços, que sejam apelativos e que resultem em revenue para a operadora. Começando, e de facto, em relação às características que o LTE providencia para o aumento de eficiência da utilização da rede, é o facto, por exemplo, de simplificar a arquitetura da rede, torná-la um All-IP de base. A eficiência espectral, já foi também mencionada nas outras apresentações, é fundamental para a definição do custo por bit numa rede móvel. E também o facto de, já arquiteturalmente, vir integrado a capacidade de mobilidade e de continuidade de serviço entre diferentes tipos de acesso. E quando falo de diferentes tipos de acesso, é móvel e é fixo, e é móvel 3GPP e é móvel não 3GPP, por exemplo, Wi-Fi, WiMAX, o CDMA 2000, etc. Por outro lado, as outras características que o LTE traz, que permitem a outra vertente, que é o disponibilizar serviços diferenciadores, inovadores, ter a capacidade de disponibilizar-nos em time to market e retirá-los caso eles não tenham esse sucesso e, obviamente, traduzir estes serviços em dinheiro, em revenue. São a mais conhecida dessas características é, sem dúvida, a largura de banda que proporciona tanto no uplink como no downlink, mas igualmente importante e relevante para essa capacidade de fornecer novos serviços é a redução significativa da latência, o implementar uma arquitetura em que é possível fazer o enforcement do QoS end-to-end e fazer um enforcement granular e efetivo do QoS, incluindo no rádio. E este é um aspecto bastante relevante. Mais uma vez, e o facto de a própria core, a arquitetura, permitir a mobilidade seamless entre os diferentes acessos é também um ponto importante para o facilitar a implementação de serviços efetivamente convergentes. Terminava este sumário das características do LTE por utilizar uma frase que consta no documento de definição, no documento do ITU-T, onde foi definido os requisitos para a origem de uma nova tecnologia, que acabou por ser o LTE, isto foi em 2002, 2003, e em que o destaque que se manifestava era que as tecnologias têm que ser simplesmente um facilitador para a geração de novos serviços, para uma oferta de novos serviços que os utilizadores estejam dispostos a pagar. Ou seja, não é só novos serviços, é serviços que realmente tragam um revenue. De facto, esta entidade tecnológica por si define que um driver para que os serviços
são o driver para a adoção de uma nova para a adoção e para o desenvolvimento de uma nova tecnologia e não o contrário. E para terminar, um slide muito high level do que realmente o LTE consegue fazer a nível dos serviços. Não só permite novos serviços, que são muito mais exigentes a nível de rede e que atualmente não seria possível, nomeadamente requisitos bastante restritivos a nível da latência, como já tínhamos falado, a nível da garantia do QoS end-to-end, permite também um melhoramento dos serviços que já existem hoje em dia. Ou seja, não significa que com o LTE, de repente, começam a aparecer uma série de novos serviços totalmente diferentes do que estamos habituados. Provavelmente o começo vai ser por implementar de uma forma mais user-friendly, mais que proporciona uma melhor experiência de utilização, serviços que já conhecemos hoje em dia. E, com certeza, novos serviços, como, por exemplo, augmented reality, a realidade aumentada, a televisão de alta definição e com certeza, com grande foco na categoria de aplicações de vídeo. E terminava assim, já excedendo o tempo, terminava aqui a minha apresentação. Obrigada. Segue-se Miguel Sampaio Ribeiro, é diretor comercial da Telcabo, desempenhou várias funções em empresas como a Motorola e a Lucent Technologies. Em 2005, com o grupo Telcabo, constituiu e dirigiu a Telectra Ingenieria, empresa espanhola de serviços para o mercado de telecomunicações e energias alternativas. Participou esta empresa na implementação de redes 3G em Espanha. Antes de mais, bom dia. Queria começar por agradecer à APDC o convite que nos fizeram. O LTE é, de facto, uma questão de tecnologia, mas nós acreditamos que os System Integrators também têm espaço. E empresas como a Telcabo vão ser responsáveis por tirar estes planos dos Excels e dos PowerPoints e traduzir-los em realidade. Portanto, peço desculpa pelo tempo que vou usar, mas e fazer aqui uma breve apresentação de como é que nós vemos o futuro. A Telcabo é uma empresa 100% nacional, fundada em 1986. Está vocacionada para as redes de telecomunicações e de energias. Construímos, implementamos e mantemos redes telemóveis, redes móveis desde 1991. Como principais clientes temos os operadores de telecomunicações e os fornecedores de tecnologia. Temos uma experiência internacional notável e qualidade e capacidade de implementação ímpar. Já instalámos mais de 20 mil BTS, 5 mil km de cabo RFs e podemos continuar. Temos uma vocação internacional. Gostamos de fazer projetos no exterior e já trabalhamos em 4 continentes. Somos totalmente voltados para os clientes e somos pioneiros em várias soluções que deram resposta a problemas muito específicos dos nossos clientes e traduziram-se em soluções de inovação no mercado. Estações transportáveis, cabines camufladas, torres aros, cabines técnicos para 2 operadores, isto inseridos em projetos de alguma partilha passiva de rede, sistemas de alimentação híbridos, sistemas de ventilação avançados. Até aqui olhámos essencialmente para o passado e para o presente. Como é que vai ser o futuro? Antes de avançarmos para o futuro, era útil percebermos um bocadinho como é que é a vida daqueles que são os nossos grandes clientes, os operadores de telecomunicações. A vida deles também não é fácil e estão sujeitos a várias influências. Desde logo, os acionistas pedem maiores retornos. Os clientes, mais serviços, em melhores condições e até temos visto que estão a consumir menos, que é complicado. A concorrência, uma agressividade total, lutando pela diferenciação e cotas de mercado crescente. O Estado, mais impostos e taxas. Os fornecedores de tecnologia, os value added service, mais investimento como maneira de se diferenciarem, de terem mais valor acrescentado. E, por fim, a banca, que agora está numa fase em que crédito escasso e caro. Então, eu pergunto, o que é que sobra para nós? É bom de se ver. O CAPEX e o OPEX são os 2 nossos grandes amores e também não sabemos quase qual deles gostamos mais. Pronto, mas o que é certo é que, ao fim de 20 anos de trabalho, termos dado a volta ao mundo, temos feito quase 3 estações por dia, sobra-nos redução de CAPEX e um combate feroz ao OPEX. A vantagem é que já não é novidade para nós. E daí que, usando um pouco o tema da conferência, nós temos revolucionado, temos evoluído, portanto, vamos ser amigos, vamos nos revolucionar novamente. Não nos vamos limitar às tarefas básicas, vamos mais além, novos serviços, sempre focados no cliente, novas complementaridades com os operadores, projetos de turnkey, projetos de outsourcing são um bom exemplo. Temos sempre nos posicionarmos como uma empresa com um conjunto alargado de serviços, competências in-house muito fortes, aposta clara na formação e sempre qualidade e foco no cliente. Evolução para verdadeiros modelos de parceria, uma procura conjunta de soluções ajustadas às realidades e às necessidades dos clientes. Aqui eu penso que é diferente.
Até aqui tínhamos trabalhado muito com soluções standard. Agora não, sentamos, identificamos os problemas e tentamos dar soluções. Soluções competitivas com uma visão abrangente dos custos. Já não é só o CAPEX, o OPEX, ou não é só o CAPEX. Instalação e equação de serviço mais rápido. É necessário, o operador precisa, de facto, de ter equipamento na rua e estações a trabalhar. Menor consumo de energia, maior integração ambiental, processo de autorização mais céleres. Isto tem marcado um pouco a nossa maneira de estar. O LTE, vemos de facto como boas oportunidades o LTE. Há que fazer o rollout destas redes. Como foi dito, é necessário aumentar a granularidade das redes. Portanto, vamos ter que arranjar soluções mais avançadas, mais sofisticadas, de facilitar a instalação da rede. E pensamos que, novamente, a qualidade da rede volta a ser um elemento diferenciador e acreditamos que os operadores voltarão a investir na rede, porque só assim poderão, de facto, fidelizar os seus clientes. Temos também alguns desafios. Alguns não são novos, mas, de facto, são desafios importantes. Autorizações de licenciamentos. Não estou a referir-me especificamente a nenhuma entidade, mas é, de facto, uma área onde nós trabalhamos intensamente e arduamente. Não é fácil fazer estações e é preciso que haja uma sensibilização geral que é necessário haver estações móveis, estações base, caso contrário, nunca vamos ter o nível de serviço que todos desejamos. Em média, desde que uma estação aparece na cabeça do operador e está num plano, até que se concretize, se tudo correr bem, 6 meses passaram. Portanto, estão a ver, de facto, que há muito que fazer nessa área. Escassez de mão de obra qualificada. Todos os anos e ao longo da última década tivemos grandes variações nos planos de investimento e o mercado, obviamente, perdeu mão de obra. Por fim, um tema importante, os preços. Estão muito ajustados. Estão muito ajustados, temos mais de 10 anos de revisões e otimizações. As centrais de compras, de facto, têm feito o seu papel e estamos num nível em que acreditamos que é muito difícil melhorar. Aumento de custos, provoca uma degradação de margens mais intensa. Eu não vou falar no gasóleo, mas percebemos que o gasóleo tem aumentado e que a Telcab faz 7 milhões de quilómetros por ano. Percebemos que isto tem uma fatura importante na nossa operação. E depois a concorrência desenfreada, que procura ganhar contas a qualquer preço, muitas vezes sem conhecer o negócio, sem conhecer a realidade, mas os operadores também têm que cumprir os seus planos e aceitam. Mas também não quero deixar aqui um cenário negro. Nós, de facto, acreditamos que o LTE vai desempenhar um papel fundamental na mobilidade digital e de banda larga e na sua massificação. O papel da Telcab vai ser continuar a suportar os operadores, propondo soluções ajustadas e usando as novas tecnologias. Portanto, queremos continuar cá, queremos continuar a gozar da confiança dos nossos clientes e é para isso que nós cá estamos. Muito obrigado. Obrigada, Miguel. Vamos então encerrar esta parte das apresentações com o Rui Louro, cofundador e adjunto da administração da CBE e também diretor de operações da Divisão de Telecomunicações. Iniciou a carreira na Cabo Visão em 1996, todo o seu percurso profissional está ligado às comunicações e é licenciado em Engenharia de Telecomunicações na Universidade de Aveiro. Tem ainda um programa avançado em empreendedorismo e gestão da inovação pela Católica. Então, bom dia a todos. Gostaria de começar por agradecer à PDC o amável convite para participarmos neste evento, que sem dúvida é muito atual e pertinente na fase em que nos encontramos. Estamos aqui hoje para debater e partilhar a visão de todos os players que estão neste mercado para o futuro próximo. Pelo que gostaria de começar por partilhar a visão que alguns tiveram noutros tempos. Antes disso, eu gostava só, e pegando aqui dentro do grupo dos prestadores de serviços, aproveitar ali o comentário do Miguel relativamente a que é verdadeiramente um facto que os nossos preços já estão muito ajustados. Relativamente a estas frases, leva-nos a um ponto. É que, decididamente, a realidade mudou. As perspectivas de evolução também. Mas, sendo assim, se mudaram, quais é que são os principais fatores que estão a fomentar esta mudança, este aumento explosivo, como também Ericsson ali mostrou, com efeitos especiais da explosão, esta explosão de tráfego das redes móveis. Já foi aqui falado, mas esta explosão de tráfego que assistimos a nível das redes móveis é muito motivada pelo aparecimento destes dispositivos móveis.
Também as redes sociais são determinantes para este aumento, verificando-se, nomeadamente, a nível do aumento do uplink, este aumento, visto que contribui para não só o carregamento de fotos e conteúdos na rede. Para além deste tipo de vertentes, também todo o tipo de aplicações online, jogos online, contribuem para o mesmo. Há um outro aspecto também que já é uma realidade. Estão a ser feitos avultados investimentos neste momento e que vão contribuir decididamente no futuro próximo para ainda um maior aumento desse tráfego, que é o cloud computing. Sendo que tem duas componentes. Por um lado, contribui para o aumento do tráfego, sendo que, por outro lado, a própria qualidade da rede e a disponibilidade da rede vai também fazer com que essa realidade seja mais ou menos lenta. Como terá referido, eu trago aqui um gráfico relativamente à evolução de vários dispositivos móveis. Atualmente, os smartphones são o dispositivo móvel que tiveram maior crescimento de vendas. Aqui o exemplo é nos primeiros 5 anos. A estimativa é que os tablets terão, e aqui como é a estimativa, tem 3 cenários, o pior cenário, o cenário base e no cenário otimista, mas mesmo assim tudo indica para que, no pior cenário, os smartphones, os tablets tenham um crescimento superior de vendas ao que é atualmente os smartphones. Face a este impacto de massificação dos tablets, que está sem dúvida a ser um case study, foram efetuados vários estudos e que levaram a algumas conclusões sobre as quais eu penso que é importante refletir. Um dos aspectos tem a ver com a expectativa da grande adoção a nível do mercado empresarial para os tablets, que terá um impacto grande no perfil de consumo, quer por um lado no perfil de consumo, quer por outro lado a nível de exigência da eficiência e eficácia da rede. Outro resultado também que este estudo aponta é que os tablets, pelas suas características, sejam de mobilidade, touchscreen, os diferentes tamanhos de ecrãs que já estão disponíveis no mercado, são vistos como grandes geradores de conteúdos, contribuindo assim fortemente e, mais uma vez, para esse aumento de tráfego na rede, nomeadamente no sentido de uplink. Assim, o aumento de tráfego verificado tem pressionado os operadores móveis a efetuar investimentos nas suas redes, de forma a fomentar este crescimento, e bem como potenciar os serviços. Esses vários investimentos têm sido feitos em várias vertentes, nomeadamente a nível da rede backbone, seja reforço da rede de fibra, seja a nível dos micro-ondas, sendo que na parte de acesso rádio também, como já foi referido aqui, todos os operadores móveis em Portugal já efetuaram testes e trials com o LTE. Verifica-se assim que o LTE está a ter uma rapidíssima evolução, sendo inclusivamente já considerada a tecnologia móvel com o desenvolvimento mais rápido de sempre. Como se pode ver, e já foi aqui referenciado o último relatório da SGA, em março, cerca de 200 operadores já tinham compromissos de investimentos ou trials no terreno de LTE, existindo à data, inclusive, 17 redes já lançadas comercialmente. Também já foi aqui abordado, obviamente pegam sempre nos exemplos que já existem, a Telesonera, o primeiro operador mundial a lançar comercialmente o LTE, fez um survey aos seus clientes, comparando os clientes de LTE com os clientes de 3G, e verificaram que os clientes LTE consomem-se mais, cerca de 23%, TV online do que os clientes 3G, cerca de 28% ouvem mais rádio e usam outros serviços de música na net, cerca de metade navegam mais na net quando estão fora de casa e cerca de 12% já jogam, e o tempo de maturação ainda é muito curto, mais jogos online. Outros aspectos também, isto aqui é um dado concreto deste operador, é que os seus clientes 3G consomem cerca de 3 vezes mais dados que os clientes 3G. Mas, efetivamente, o que é que as redes LTE nos trazem? Possibilitam ter uma melhor conectividade e, assim, uma melhor experiência,
que hoje em dia já existe, só que é que fruto da rede fixa, mas passando para ser móvel. Hoje em dia o que se pretende é mobilidade total. As redes de nova geração, pela sua arquitetura totalmente IP, são menos complexas e são mais eficientes. De notar que estes pontos, vistos como mais-valias, são no facto, são mais-valias. No entanto, estas oportunidades trazem também grandes desafios. Neste momento, e é um assunto que já foi debatido no painel anterior, a disponibilização de espectro através de leilão e a forma como este processo decorrer será, sem dúvida, decisivo para o que será o LTE em Portugal. A convergência fixo-móvel poderá ser o grande motor das alterações que possam vir a acontecer no mundo das telecomunicações, influenciando todo o setor, como tem também as relações com outros setores de atividade. Exemplo é o setor automóvel, da imprensa, da diversão, da educação, etc, etc. Ou seja, o que se perspectiva é a criação de um novo ecossistema, no qual as relações entre as partes existirão ao abrigo de novos modelos de negócio, que surgirão naturalmente neste novo ecossistema. O foco da inovação e desenvolvimento, quer de produtos, processos e serviços, será cada vez mais a palavra de ordem, bem como um fator diferenciador de mercado. A inovação é uma moda que não vai passar de moda. Eu comecei com 2 frases da visão de umas pessoas famosas. Gostaria também de acabar com uma frase que eu penso que é muito adequada ao momento que vivemos, que é uma frase de Charles Darwin, que diz: não é o mais forte nem o mais inteligente que sobrevive, é o mais adaptado à mudança. Obrigado. Vamos então iniciar o debate. Eu queria começar por colocar a questão que dá o mote a esta sessão: evolução ou revolução? Tivemos aqui umas visões diferentes, não é? Há quem ache que é uma revolução, há quem ache que é uma evolução, e eu gostava de começar por si. Acha que é uma revolução? Eu gostava que me explicasse porquê. Daquilo que já disse. Para não ser repetitivo e simplificando, o que nós vemos é que, com toda esta panóplia de novos smartphones, tablets, etc., que todos, acho eu, mencionaram neste painel, com os novos serviços, com a emergência do vídeo mobile, com a adoção maciça de novos serviços por novos utilizadores, nomeadamente em machine-to-machine, o que vai acontecer é que a capacidade se vai esgotar. E não é o LTE que vai servir. Não vai chegar o LTE, não vai chegar uma dose de cerca de 280 MHz de espectro que estamos agora a injetar no mercado, vai servir para dar a capacidade que precisamos. Precisamos 30 vezes a capacidade que temos. Aliás, penso que foi a CIS que mostrou um gráfico com volumes de tráfego que mostravam que o crescimento está muito para além de uma multiplicação até vá por 10 que consigamos fazer juntando o espectro e o LTE. Portanto, acredita que é necessária uma revolução na arquitetura? Para isso nós precisamos, sem dúvida, de muito mais nós radiantes. Precisamos, sem dúvida, de redes mais granulares, muito mais segmentadas, com células mais pequenas. A única maneira de fazer isso é reduzir o tamanho das estações, torná-las muito mais baratas e vamos conseguir pô-las em qualquer lado. É por aí que nós estamos aí. Acredita que é uma revolução em termos técnicos, mas e para o consumidor? É apenas um bocadinho mais rápido? Eu estou a partir do princípio que, quando falamos em 30 vezes mais dados, estamos a perceber o que é que isso quer dizer para o utilizador. Ou seja, eu já não vou contestar que vai haver uma revolução para o utilizador. Isso é um dado adquirido. Quer dizer, a nossa vida vai mudar por termos, todos nós, um conjunto de dispositivos ligados, desde tablets a máquinas fotográficas, etc., que estarão permanentemente ligados a transformar a nossa vida, a avisar quando estamos a chegar, a fornecer-nos a informação que precisamos quando olhamos para a paisagem. E isso vai ser uma transformação, sem dúvida. Vai ser revolucionário. É uma transformação, mas essa revolução aconteceu com o 3G. Exatamente. Que agora essa revolução começou com o 3G, está a acelerar, porque mais gente está a começar a chegar a este nível, digamos assim, mas já começou, não é novo. Sabemos é que vão aparecer novos serviços, eu penso que todos aqui falaram disso, vão aparecer novos dispositivos, vão aparecer novos serviços. Nós é que não sabemos nós não sabemos exatamente o quê. Sabemos o que é que já aconteceu e que vai continuar.
mas não acredita que seja uma revolução, diz que é uma evolução. Não, a nossa ótica relativamente a isso, e uma vez estamos a endereçar a questão da introdução do LTE, e foi nessa ótica, a ótica tecnológica da introdução do LTE, nós acreditamos firmemente que, efetivamente, nos operadores que atualmente tiveram a atualizar as suas redes, eles têm a vida relativamente facilitada. E a visão da Nokia Siemens relativamente a essa matéria para nós, aliás, não somos nós que dizemos, os operadores são os primeiros a dizerem que entendem que o LTE é como uma evolução natural da sua rede atual. Aliás, isso aparece mencionado numa série de estudos feitos. Long-term evolution, não é? Portanto, estamos a Exatamente. falar de uma evolução. Com certeza que, obviamente, quando falamos em valores de 30 e de 40 vezes, estamos a falar primeiro num conjunto de hábitos distintos que não estão hoje e, obviamente, estamos a falar também de tecnologia que não está na rede. Há outras tecnologias, hoje estamos a falar de LTE, 4G, já há estudos a discutir a próxima geração com débitos até 1 GB, há estudos atuais a decorrer no âmbito do 5G para discutir se é, do ponto de vista tecnicamente viável, ultrapassarmos os débitos de 1 GB por utilizador. E, portanto, digamos, nessa ótica, se olharmos, depende, digamos, do horizonte temporal. Nós, obviamente, quando estamos a referir a esta fase de introdução da rede, nos próximos 3, 4, 5 anos, o LTE há de aparecer e há de ser uma evolução natural da rede. E referimos essencialmente também ao mercado europeu. Porque se estivermos a referir noutros mercados, efetivamente, o LTE já representa uma maior revolução. Mas por isso mesmo é na Europa que há mais projetos neste momento a decorrer, cerca de 60. Se bem que os projetos mais avançados estão no mercado americano, que são os mercados que neste momento se sentem mais pressionados, tendo em conta as limitações tecnológicas. Alguns deles até com o IMEX, exatamente. Não é? E, portanto, no fundo existem tensões diferentes nos diversos continentes. Ou seja, nós entendemos que, efetivamente, o rollout da tecnologia LTE na Europa será, com certeza, uma evolução da sua rede. Gostava, se não se importa, de apimentar um bocado a discussão, já do ponto de vista dos modelos de negócios, e eventualmente poderemos estar aí num cenário em que não é tão certo. Teremos uma revolução, não teremos revolução. É mais uma questão do que uma afirmação. A questão aqui é que o MTS, quando surgiu, era revolucionário, mas muitos serviços que na altura eram prometidos que se fossem massificar, como a videochamada, acabaram por não vingar junto dos utilizadores. E durante algum tempo, até o surgimento do iPhone, temos que reconhecer, o 3G era um bocadinho inútil, ou seja, havia demasiada capacidade para terminais um bocadinho e a experiência de internet era bastante rudimentar, não é? Sim, se nos referimos aos anos de lançamento do 3G... Como é que podemos evitar que isto aconteça agora? São realidades bastante diferentes, apesar de, efetivamente, o 3G, quando veio, trouxe uma revolução. Ou seja, os dados não eram móveis. Até essa data, se alguém se lembra o que era fazer dados, se alguém se lembra o que era fazer dados com 9,6 em voz em GSM, ou quando foi o aparecimento do GPRS, passado uns anos em que tínhamos uns meros kbytes adicionais, e quando comparamos com hoje, são cenários completamente distintos. E, portanto, nesse aspecto, o 3G, quando apareceu de facto com 384 capas, o que na altura era relativamente excitante para o mercado móvel, mas não era para o mercado da banda larga. E digamos que a grande diferença hoje, um dos aspectos que hoje são fundamentais perceber, é que com o LTE nós abrimos uma porta para que a banda larga móvel passe a ser disseminada e em alguns cenários seja um mecanismo de fazer chegar a banda larga onde hoje não há banda larga, ou há banda larga não há rede fixa. Isto, na Europa, poderá ser uma realidade menos forte, mas, por exemplo, nos países emergentes é uma realidade. Portanto, nós vemos que os pesos dos dados móveis em todos esses países explodiram e vão continuar a explodir, porque é a melhor maneira, ou a maneira mais fácil e mais efetiva de chegar lá, com alguns problemas, é verdade, mas é a maneira de chegar junto às populações e dar essas capacidades. Eu vou estender a questão aqui à Cláudia e ao resto do painel. Não foi claro na sua apresentação se achava que era uma revolução ou uma evolução. Eu ia mesmo começar por aí, mesmo que não me tivesse perguntado, porque isto está a funcionar. Está a funcionar? Está aí muito baixinho. Pronto. Tecnologia. É uma revolução absoluta para a utilizadora, mas é uma evolução para os operadores. É assim que a Ericsson vê, até porque a Ericsson tem a maior base instalada de redes GSM e 3G, nunca iria enveredar por um caminho disruptivo para o LTE. Portanto, a Ericsson
evolui as redes dos seus operadores para a LTE. E é assim que nós vemos a LTE. Revolução só do ponto de vista do utilizador e da experiência que vai proporcionar ao utilizador. Mas qualitativa? Qualitativa. O que nós vimos, de facto, foi números extraordinários de quantidade de aparelhos, Exatamente. o tráfego, mas não é uma das questões que se possa pôr, porque aqui não está nenhum produtor de conteúdos. Mas a verdade é que sem eles não vamos a lado nenhum. Sem dúvida. O LTE vai ser o enabler, vai ser a rede que vai providenciar a capacidade e a experiência de utilização para se colocar as aplicações em cima. Portanto, este ecossistema vive de todos e as pessoas que desenvolvem conteúdos são muito importantes para desenvolver novas aplicações que permitam as pessoas continuarem a utilizar as redes móveis, novas aplicações, novos terminais. E isto torna-se uma pescadinha de rabo na boca. E o facto de as redes também serem melhoradas também vai permitir desenvolver melhores aplicações e melhores terminais. Portanto, dependemos uns dos outros e contamos uns com os outros. Pablo, I want to ask you the same question. What do you think we're having here, revolution or evolution? I think, first of all, as said in the beginning, I think previous speaker said, we see a change in the way people communicate. And this it's a revolution for the people. It's a clear revolution. I mean, if you have asked this question 3 years ago in the same audience, whether people were connected to the internet, I'm sure very few would have been. And nobody would have ever imagined, I mean, that this is going to happen. And at the beginning is that due to the network or to the gadgets? One moment. I think it's both. I think you need two to dance tango, right? So it's the network and the gadgets that work together. I remember at the very beginning of 3G, it was clearly not a success. And I'm sure that many operators and the whole industry was worried. But when HSDPA came, when you had real benefits of being connected, that you had the convenience of being connected. And I think here that's what LTE will bring. It will bring a much better user experience. It will be faster access, quicker access. You don't have to wait ages. Because we are in a society now where we don't want to wait in general. We just want to have the information. It seems immediacy is something that is very valuable that all of us appreciate. So if something doesn't come right now, you don't use it. And that's what HSPA Plus has brought, LTE has brought. So it's a revolution of the society. At the same time, there cannot be a revolution of investment. It's not possible. I mean, as much as it's nice as it could be, every one of us could have tomorrow everything new. So a full LTE network or full houses, whatever. Everything renovated or a revolution. This is not possible. What operators should do and have to do is to make sure that they maximize their whole assets, that they take care of the 2G traffic, 3G traffic, and LTE traffic. In the city presentation this morning, we saw it. Revenues are 85, 90% voice. Not LTE. Forget about LTE. This is not what is making our industry live at the moment. So you need to make sure that you protect those revenues, that you use them to grow with them. And that's the solution that we are proposing to operate. So our single RAN LTE, it's about ensuring now and enabling the future. And then, of course, we have HEPNet technologies, LTE advanced adaptive antennas, putting a diverse network everywhere to cope with that traffic. But the worry number one is to make sure that you maximize your values now, that you ensure your users today, 2G users, normal users just making phone calls, have a very good service. So single RAN, 2G, 3G, and then can evolve later on to LTE, where the future would be. And that's our target, to make sure that we go together with operators to make that change, because I think it was also said this morning, that's a tremendous changes that we're in front of us. I mean, you have to change 85% of your revenue. Yep. Really, that's a tough call. Yeah. Ok, thank you. Virginia, quer dizer alguma coisa sobre este tema? Sim, com certeza. Nossa visão também é que haja uma evolução tecnológica e uma revolução a nível de serviços. A evolução tecnológica, acho que é visível, até tal pelo nome indica, que é uma evolução. É uma long-term evolution e que, se repararmos na evolução das arquiteturas e dos avanços feitos nas normas,
prévias ao LTE, caminhava-se exatamente nessa direção, na simplificação da rede, na otimização do recurso, talvez, com certeza, o recurso mais caro de um operador, que é a banda, que é a frequência. Como tal, sem dúvida, a nível tecnológico, consideramos que é uma evolução. É verdade que prevemos um crescimento de volume de tráfego 30 vezes em 4 anos e provavelmente não é o LTE sozinho que vai conseguir acomodar todo esse tráfego, mas a nossa visão é que o LTE não é uma tecnologia finita, não é uma tecnologia terminada. Já existem trabalhos, tal como referido anteriormente, do LTE-A, do LTE Advanced, que irá permitir bandas muito mais e uma eficiência ainda superior à que o LTE proporciona hoje em dia, mas além disso existem também outras tecnologias que podem, outras técnicas inclusive que podem servir para aliviar pain points, por exemplo, as arquiteturas que recorrem ao flow, aliás, o LTE EPC, na sua própria estrutura, definida na norma, foi integrado capacidades que permitem exatamente isso, que o mesmo core, o mesmo controle do utilizador possa usar diferentes tipos de acesso que estejam disponíveis naquele instante. E transparência, não é? A transparência, o serviço transparente. E isso recorre a tecnologias de acesso que, garantidamente, o LTE, mas não só. Podemos usar o Wi-Fi, podemos até usar o WiMAX, podemos usar outras tecnologias que vão surgindo. Podem ser tecnologias de hotspot, mas que podem claramente contribuir para este crescimento usando as tecnologias existentes. Inclusive, já nem estou a falar das do futuro, estou a falar das existentes. Em relação aos serviços, acreditamos que é uma revolução. É uma revolução pelo que o LTE como estrutura traz. Não só esta questão da eficiência da rede a nível económico, que é muito importante para o operador poder escalar, porque um operador não tem interesse em ter muitos gigas de tráfego na rede, se esses gigas só se traduzem em custo e não se traduzem em revenue. Portanto, é importante que os mecanismos que uma nova tecnologia como a LTE trazem permitam o desenvolvimento, permitam a implementação de serviços inovadores e exigentes a nível tecnológico, mas que esses serviços se mapeiem em revenues concretos. E, nesse aspecto, o LTE acho que cumpre, nesta fase, muito bem esses requisitos. É importante, por outro lado, e mais uma vez, a LTE é infraestrutura, é tecnologia enabler. É preciso mais do que isso para haver um sucesso nas comunicações e no tráfego. Já falámos das aplicações, já falámos dos terminais. Fundamental. E há um trabalho que consideramos que ainda está a ser feito e que tem que ser intensificado, é a nível da homogeneização, se podemos dizer, ou pelo menos de tornar transparente a multiplicidade de operating systems e de terminais que existem hoje em dia para a comunidade de developers de aplicações. Está a falar de uma homogeneização? Já se tentou essa aproximação e não foi possível, ou seja, ou pelo menos até agora não teve sucesso, que é, vamos todos ter o mesmo operating system em todos os terminais. Não foi uma estratégia. Correu mal. Por isso estão-se a abordar outras estratégias, nomeadamente, e há cerca de um ano foi lançado o WAC, né, o Wholesale Application Consortium, que tem como objetivo exatamente isso, é juntar um conjunto de operadores, de fornecedores, que vão criar uma plataforma, um middleware, que transforma, que permite tornar transparente à comunidade de developers que não percebem, não têm que perceber dos operating systems e da diversidade que existe já atualmente e que, por outro lado, torna-se muito apelativa para os developers porque, fazendo um desenvolvimento uma única vez, conseguem massificar para esta heterogeneidade que existe atualmente nos terminais e nos sistemas operativos. Portanto, julgo que a tecnologia LTE é um enabler fundamental para a revolução dos serviços, mas não chega. É necessário também que lá está o ecossistema dos developers, por um lado, dos terminais, por outro. Os terminais é um aspecto que já está mais que óbvio que é fulcral para o sucesso ou o insucesso de uma determinada aplicação. O iPhone é um exemplo. Eu não concordava que antes do iPhone os dados não eram usados porque já tínhamos os laptops, não é? Com as cartas, os dongles. É uma forma de mobilidade, não é uma mobilidade de vários quilómetros por hora, é uma mobilidade mais nómada, mas é efetivamente uma mobilidade. E verificamos já em Portugal e noutros países mais uma substituição da banda larga em casa, a substituição do fixo pelo móvel, porque realmente já a qualidade proporcionada e
essencialmente, o serviço e a qualidade de serviço que já se proporciona através de uma ligação móvel já se equipara à rede fixa, com a vantagem da comodidade que o móvel dá, que é móvel. Portanto, e é um diferenciador exclusivo em relação a qualquer outro tipo de rede, qualquer outro tipo de tecnologia. A mobilidade é claramente um diferenciador deste mercado. Em si mesmo, tem um valor em si. E até que vemos, exatamente por essa questão, hoje em dia, obviamente, temos já a fibra em casa e, mesmo assim, existem utilizadores que preferem optar por uma solução de banda larga em casa, móvel, que à partida, exatamente, que à partida lhes reduz, não têm essas bandas hoje em dia. Muito bem. Portanto, sim, é evolução tecnológica, revolução a nível de serviços, a nível de aplicações, mas a chegar a um consenso em relação a isso, não é? Revolução, tendo em conta a parte tecnológica ou a parte de serviços. Eu queria saber, da parte da CBE e da Telecabo, como é que isto vai alterar o vosso negócio, como é que isto vai influenciar o vosso negócio? Já percebemos que ao nível da arquitetura parece que não há consenso. Ao nível dos serviços também sou da opinião que será uma revolução e é bom que seja, porque de facto este setor apresenta alguns sinais de depressão e temos que de facto apresentar soluções aos clientes, porque eles sim é que vão dizer se é uma evolução ou uma revolução. E acredito que começam a estar reunidas as condições técnicas para que o utilizador faça uma utilização intensa das soluções tecnológicas que lhe são postas, mas importante, pagando, porque se não pagar é que temos aí um problema. Portanto, eu acredito que, de facto, e sobretudo esta audiência que está aqui, que está neste meio, é um desafio que temos que trabalhar para que, digamos, o valor económico que já está lá fora hoje possa ser trazido para dentro das telecomunicações. E, nesse aspecto, acredito que haja uma revolução e é essa revolução que temos que lutar. Ao nível das redes, há aspectos revolucionários, há aspectos de evolução. Do nosso ponto de vista do posicionamento onde estamos, quando ouvimos dizer que estações de pequena dimensão que se penduram em todo lado, é de facto uma revolução. Embora depois tenhamos que, claro, manter a eletricidade e a rede de telecomunicações, a transmissão, portanto aí mantém-se o mesmo. Mas claramente penso que há aspectos disruptivos, há soluções que até nos vão ajudar a ultrapassar a questão da dificuldade das autorizações. Portanto, acredito que possa ser uma revolução no bom sentido, mas sobretudo vocacionada para os utilizadores, para que eles passem a fazer muitas das coisas que já fazem hoje em dia com recurso à tecnologia móvel, que é isso que nós esperamos que venha a acontecer. Muito bem, Rui. A nossa visão, penso que já foi aqui um bocadinho abordado, até por dois exemplos que foram dados, pela questão que a Rita falou, do 3G, até aparecer o iPhone, e também a questão dos produtores de conteúdos. Como nós vemos, ser a revolução e a evolução vai depender deste ecossistema. Falei na apresentação, vai depender como todas estas entidades se conseguirem reinventar na forma de coexistirem. Mas já foi aqui a questão dos serviços, a tecnologia está aí, os meios estão aí. Agora, o principal, até porque cada vez mais o racional económico que está a mandar, o nosso país é um bom exemplo disso, os momentos que se avizinham. Por isso eu penso, e o nosso foco é esse, a inovação, é tentar trazer, e acho que este painel também é bom exemplo disso, não me lembro de um painel com prestadores de serviços, penso que devia ser mais alargado, os fornecedores de conteúdos, outros setores de atividade. Isso nunca mais saímos daqui. Mas podíamos ser menos, talvez. Sim. Não, mas penso que sim, mas esse novo ecossistema e a capacidade de reinventar e trazer novos serviços é que vai determinar se estamos a falar de uma revolução ou de uma evolução. Aqui a questão, porque é que interessa saber se isto é uma revolução ou uma evolução? É que, por um lado, os operadores vão ter que despender muito dinheiro, porque isto não é uma revolução que se faça com meia dúzia de trocados. Portanto, é necessário um grande investimento. Estamos a passar uma grave crise, enfim, mundial, e em Portugal é o que se vê. Na Europa há muitos projetos de LTE, mas de facto não sei até que ponto é que nos próximos anos os projetos poderão ou não ser redimensionados por causa disso. Mas do ponto de vista dos utilizadores, o que eles querem saber é, ok, quanto é que eu vou pagar por isto? Portanto, essa para mim é uma das questões mais prementes. Vocês têm projetos com operadores, não é? Em Portugal houve uns trials e lá fora já redes comerciais. Portanto, a minha questão é essa, qual é o equilíbrio a encontrar para que seja bom para o utilizador, que esteja disposto a ver valor naquele preço. O iPhone, nesse aspecto, também foi revolucionário, porque em Portugal
os pré-pagos eram o grande... as pessoas tinham pré-pagos e com o iPhone disponibilizaram-se a pagar 30, 35, 40 euros por mês, pensando isto é bom valor para o meu dinheiro. Mas de forma a que também seja rentável para os operadores, de forma a haver retorno no investimento que fizeram nas suas redes e também no resto do ecossistema, não é? Portanto, começo aqui pela Cláudia. Bom, eu vou acabar por dizer aquilo que já tinha também mencionado na minha apresentação, que é, claramente, os operadores têm que fazer ofertas diferenciadas e tendo por base todo o tipo de clientes que têm na rede, porque vão ter os utilizadores de iPhones, que estão dispostos a pagar mais por um serviço de melhor qualidade, e vão ter clientes que querem ter um acesso à internet best effort. Portanto, os operadores vão ter um papel fundamental de perceber a base de clientes que têm e conseguir adaptar preços para diferentes tipos de utilizadores. Não existe uma receita, mas tem muito a ver com o conhecimento que os operadores têm dos seus clientes e com aquilo que eles sabem que eles estão dispostos a pagar, porque há os que estão dispostos a pagar mais, mas vão exigir mais. E há aqueles que não querem pagar muito, mas também não exigem tanto. Portanto, tem que abrir-se espaço para fazer todo esse tipo de ofertas. Que é isso, já se começa a ver isso. Por exemplo, os smartphones começaram a fazer muito isso em todos os operadores. Já todos os operadores têm ofertas diferenciadas para smartphones. E a tendência é muito por aí, cada vez mais diferenciada. Ok, muito bem. José, o que é que é? Eu estava aqui a pensar que de facto, o modelo de financiamento dos operadores tem sido exclusivamente baseado naquilo que os clientes finais pagam, independentemente da utilização que fazem dos dados. Portanto, é o sistema best effort que a Cláudia estava aqui a falar. E aquilo que se prevê é que isto venha a mudar, eventualmente com mais serviços em que os próprios over-the-top, os fabricantes, os grandes donos dos conteúdos do mundo, ou os pequenos, locais, nomeadamente televisões que queiram pôr o seu conteúdo online, tenham uma participação. Ou seja, exista um sistema em que existam investimentos conjugados e exista uma partilha de revenues. Investimentos na própria rede? Não, investimentos dos dois em disponibilizar os serviços e existe uma partilha de Portanto, o operador resultados. pode contar com outras fontes de... Exatamente. Portanto, o operador pode contar com... pode funcionar de várias maneiras. Pode ser o operador a receber o dinheiro do cliente final porque já tem uma relação com ele, ou pelo contrário, se for já o over-the-top que tem a relação com o cliente, como é o caso do Kindle, por exemplo, ser esse o modelo. Portanto, o dinheiro entrará pelo lado do fornecedor de conteúdos. Portanto, existem aqui muitos modelos que os operadores saberão muito melhor do que nós, não é? O que é que estão a explorar, mas existem muitas hipóteses em cima da mesa para sairmos este nó cego do best effort e das flat rates e de irmos buscar clientes um bocadinho mais acima na curva da procura. Agora, há um ponto que é muito importante aqui, que é o facto de se ter baixado bastante o preço foi fundamental em possibilitar, em Portugal, uma revolução nos dados móveis muito antes do que aconteceu no resto da Europa. É importante não esquecer isto, porque os operadores, obviamente, sacrificaram-se para fornecer isso, mas a verdade é que começaram a colher benefícios disso muito mais cedo. Não é verdade que as redes MTS tenham começado a ter tráfego só com o iPhone. Começaram em 2005 em Portugal. Começaram a haver uma explosão exatamente porque havia a tentativa por parte de certos operadores. Nesse caso nem sequer falava só de Portugal. Exatamente, mas em Portugal especialmente. Em Portugal foi muito importante porque começou mais cedo e começou mais cedo por concorrência com o ADSL. O ADSL não estava tão disseminado e os operadores móveis tentaram igualar a oferta. E isso fez explodir os dados. E, portanto, agora podemos dizer que eles perderam revenues ou eles ganharam revenues. É uma questão de ponto de vista, não se consegue ir voltar para trás e fazer ao contrário para ver onde é que estávamos. Mas aquilo que vimos noutros mercados, por exemplo, na Áustria, que há uns anos falaram, um operador explicou-me que quando tinham baixado radicalmente os preços da voz, e tinham sido obrigados a isso pelas concorrências, a voz, que era um serviço que estava estagnado há anos, tinha duplicado. Claro que era muito mais barato, eles estavam com problemas em acomodar todo aquele tráfego, não tinham feito investimentos na rede e era um problema. Mas a verdade é que os revenues compensavam largamente a diferença de preço. Portanto, há aqui uma quantidade de efeitos que, mesmo mantendo-se serviços baratos, o facto de termos muito mais volumes vão ter efeitos interessantes para os operadores, desde que consigam diminuir, mais uma vez, correndo o risco de ser repetitivo, radicalmente o custo por bit transportado. Mário, é responsável direto pela equipa que trabalha com a TMN, não é?
Acha que, por exemplo, um preço razoável seria o dobro do que se paga agora? Acha que algum... É uma pergunta difícil. É uma pergunta extraordinariamente difícil, porque, obviamente, este aspecto que o José estava a referir é uma questão fundamental. Existe um equilíbrio no mercado entre o valor que um serviço é apresentado e aquilo que o cliente está disposto a pagar. Aliás, exatamente era essa a sua questão. E, portanto, é desse equilíbrio que surge, por um lado, a oferta e, por um lado, a procura. E, portanto, é nessa tensão que se gerem esse mecanismo. E, portanto, por um lado, isto que o José disse foi fundamental nas redes em Portugal, ou seja, termos preços competitivos permitiu disseminar o serviço. Por outro lado, criou uma tensão do outro lado, que foi que os dados começaram a pesar e, portanto, foi necessário reforçar os investimentos da rede, mas isso foi um movimento benéfico porque permitiu ir onde não se tinha conseguido ir no mercado português. Ou seja, de qualquer maneira, aquilo que nós estamos a constatar é que a entrada do LTE está a ser feita neste momento, e são duas realidades distintas, porque o peso dos smartphones, por exemplo, nos Estados Unidos é muito maior que o peso dos smartphones no mercado europeu. O mercado europeu é essencialmente dominado pelo tráfego dos netbooks e dos tablets, mas principalmente o tráfego de internet, das dongles. E, independentemente disso, o LTE está nesta fase do campeonato. Eu penso que os operadores estão numa fase também de percepção e de tentar aprender o que é que o mercado lhes pode dizer, que é a posicionar o LTE como um serviço premium de dados. Nesta fase do tempo, estamos a tentar perceber e a tentar sair do mecanismo da flat rate, a posicionar outra vez os planos com limites e posicionando o LTE como um serviço premium de dados. E com aquele impacto que vimos, que é um aspecto que temos que olhar para isso, que é, se no 3G hoje temos X gigas por utilizador, com a capacidade que estamos a disponibilizar, isso vai ter um efeito multiplicador. Portanto, há sempre um fator. Gostava só também de comentar adicionalmente, eu acho que neste ponto estamos todos bastante convergentes, eu acho que o ecossistema vai ser fundamental, a participação dos fornecedores de conteúdos, a evolução que temos. Há uma coisa relativamente nova e acho que é importante termos, o LTE neste momento está-se a tornar numa economia mundial à escala, ou seja, nós vamos ter escala ainda ligeiramente maior daquela que tínhamos anteriormente com o 3G e que tivemos com o 2G. E, portanto, eu penso que isso vai ser um motivador e penso que eu não sei quem é que referiu, mas fez o comentário em que as redes LTE estão a avançar no berço dos iPhones e no berço dos smartphones, e isso vai ajudar a que a multiplicidade de terminais apareça com algumas características diferentes, porque há alguns aspectos nos terminais que os operadores estão a procurar, nomeadamente o facto de eles suportarem mais que uma rede, e nos Estados Unidos temos uma realidade, na Europa e no mercado asiático temos outra, mas esse vai ser fundamental. Ou seja, nós vamos ter um ecossistema sempre formado por os fornecedores over-the-top, os fornecedores de conteúdos, os operadores e outros players que ainda não apareceram, eventualmente. E também vai ser... Exatamente. Portanto, nós é da atenção também e do modo como eles conseguirem relacionar, porque não terá que ser uma relação necessariamente de tensão. Há, obviamente, no LTE um conjunto de mecanismos interessantes, que é o facto de nós podermos endereçar várias ofertas comerciais, como tinha referido a Cláudia no início, que é o facto de nós podemos dar capacidade, conseguimos gerir a qualidade de serviço da rede, nós podemos, quando necessário, dar uma capacidade instantânea, tipo turbo, se for necessária, para fornecer um determinado tipo de serviço. E, portanto, eu penso que isso poderá representar um fator importante no modo em que vamos poder diferenciar alguns serviços e particularmente nos de vídeo. Esta questão é importante porque em Portugal, particularmente, estamos à espera de 3 ou 4 anos com cortes no poder de compra das pessoas, não é? Portanto, obviamente, ter 50 megas em download e 100 em upload não estará nas prioridades das pessoas, não é? Portanto, aqui a questão é, será que esta crise que estamos agora a passar, porque o 4G já vem sendo falado e testado e pensado pelas operadoras há vários anos e não se previa esta crise. Portanto, esta crise vai ou não condicionar os planos das operadoras e das empresas? Virginia, não sei se quer comentar. Eu julgo que
Eu julgo que a questão quanto é que vale um serviço, eu acho que um aspecto importante é não pensarmos que o LTE vai ser mais banda, ponto. Realmente, numa situação complicada económica que atravessamos, as pessoas começam a ponderar-se, de facto, precisam de tanta banda, podem ter menos. Mas pensarmos que esta é um enabler de outras coisas, essencialmente o que os operadores têm que interessar é o pocket money. Portanto, as famílias têm um determinado montante, um determinado budget mensal para gastar em coisas não necessariamente fundamentais, como a alimentação, a educação e a saúde. Não é? Portanto, tem um budget alocado para o entertainment, para outras... Não podemos pensar que o LTE e os operadores móveis são simplesmente telecomunicações da forma tradicional da voz ou de fazer browsing na internet. Temos que pensar que pode ser efetivamente um fornecedor de serviços mais abrangente, que vão buscar exatamente fatias desse pocket money. Estamos a falar do entertainment, seja eles televisão, televisão de alta definição, seja filmes, VODs, seja inclusive tudo que o browsing, com certeza que vai continuar. As redes sociais, não é? Muito do tráfego agora vem a partir dessas redes. Exatamente, portanto, não se vai vender 100 megas, 50 megas versus vai-se vender um serviço que os utilizadores têm budget para o comprar. Provavelmente vão deixar de ir ao cinema para comprar um vídeo, assistir a uma televisão, a um determinado canal de televisão de alta definição que está a ser fornecido através de uma rede móvel de banda larga. Porque assim ao menos não gasta deslocação. Exatamente, e provavelmente não vai ao restaurante e que gasta também mais. Portanto, claramente os operadores têm que interessar o pocket money. O pocket money que os utilizadores têm disponível para as comunicações não se limita à voz, não se limita ao browsing na internet. São mais coisas. E são essas mais coisas que os operadores têm que tentar endereçar de uma forma eficiente. Por outro lado, com certeza que o custo das redes LTE não pode ser só colocado sobre o utilizador final, porque provavelmente seria um ónus muito elevado e consideraríamos serviços talvez proibitivamente caros. Claramente é fundamental uma segmentação de mercado. Há utilizadores que estão dispostos a pagar mais do que outros, claramente, mas também há o outro lado deste ecossistema. Os operadores estão no meio dos utilizadores finais e dos fornecedores de conteúdos, dos over-the-top e não só. Como intermediário e com todo o conhecimento que tem do utilizador, do comportamento, da localização, como já foi referido, do tipo de terminal, etc., da mobilidade, se tem cobertura, não tem cobertura, consegue dar uma mais-valia aos over-the-top, para, dessa forma, essa mais-valia ser cobrada aos over-the-top. Ou seja, o valor do serviço não vai ser todo imputado ao utilizador final, mas dividido ou até só apoiado no fornecedor do conteúdo. Mas o fornecedor de conteúdo, para fazer isso, para dividir o seu revenue, vai ter que ver um proveito, vai ter que ver um valor que a operadora lhe vai dar. E esse valor é a capacidade que a operadora tem de controlar a sua rede, a controlar a nível de conhecer os seus utilizadores e ter ferramentas para operar sobre essa rede e para diferenciar os serviços, por exemplo, através da qualidade de serviço. Um exemplo, no 3GSM, a Yahoo lançou uma nova aplicação que é o LiveStand. E eles claramente, portanto, é muito apoiada em vídeo, em imagem, em alta qualidade, e claramente eles mencionaram na apresentação que era fundamental para o sucesso da sua própria aplicação que as redes que estão a transportá-la tivessem qualidade suficiente para a utilização, para a experiência do utilizador final ser suficientemente boa. E essa posição e esse conhecimento que a rede não pode ser só um pipe, porque senão estamos a dar o serviço para todos igual. Se nos queremos diferenciar, mesmo os over-the-top... Exatamente. Portanto, se nos queremos diferenciar, e mesmo os over-the-top, se querem dar um serviço diferenciado a um determinado segmento dos seus utilizadores, porque vai continuar sempre a haver aquelas pessoas, aqueles utilizadores que querem o free of charge e vão só procurar isso. Mas há também espaço para os que estão dispostos a pagar. E os over-the-top também querem interessar essa parte do mercado. E só conseguem garantir qualidade de experiência se trabalharem em conjunto com o operador, para que o operador, com os mecanismos que tem e o conhecimento que tem da rede, lhes proporcionar. Portanto, o custo dos serviços, muito provavelmente, vai estar dividido entre fornecedor de serviços, consumidor dos serviços e tentar interessar áreas que até hoje provavelmente não foram tão exploradas pelos operadores móveis como seja o entretenimento. Portanto, nesse aspecto é de facto uma revolução nos modelos de negócio que estamos aqui a falar, não é? Toda a gente concorda com isso, penso eu.
Pablo, Huawei has trials with Optimus. So you do know the reality in Portugal. What do you think about this pricing question? Do you think that 50 euros would be a nice price for LTE service? That's a very tough question you're asking me. I know. I think what I can answer is what's being done in other markets. Because, I mean, I cannot say, of course, of anything of the trials we're having here. That's for confidential reason, and it's better not to say it. But what I can say is what we're doing, for example, in Germany, what operators are doing there, where they have started a differentiated pricing for LTE. It starts as low as 3.6 megabits per second for tens of euros, and it goes up to 50 megabits with 49 euros. There you go. So at least operators are testing the market in Germany where LTE has been launched commercially. So Portugal can even benefit from those from the learning, experiences. Absolutely, because we are now in an information society, and I think you asked the question at the very beginning, asking what is the value the end user will see. At the end of the day, that's what we need to care about. Will people value that speed? Maybe. I'm sure if I want to be connected here, send an email and make it fast. Or an enterprise, a small, medium enterprises, for example, that will be communicating with their customers. I'm sure they want the best speed. And if that speed, if the 50 and they're happy with it, there's a value created by those 50 euros. If there's no value, then they will not pay for it. Nobody knows that, but at least the market is being tested in that direction. Okay. The truth is that operators have to test it and nobody knows. I personally believe that this is an opportunity that here in Portugal, Europe in general, have to take. It's new frequency, not used frequency, that we can use to enlarge the number of people that can be connected and have a real mobile broadband services. This is amazing. If you could be here and discussing with somebody, but at the same time checking what is your customer progress, what is the other business that you have, it's great. But operators need to make sure that when they take that risk, they have the most cost-effective solution and infrastructure. And that starts by having a common site solution, common network, common user, common policy, so that they can take the risk of having a new offer, so the 50 euros question, but making sure that all the other services where there is no question remains. Outra das questões que há é que, ao contrário das redes de nova geração, as RGNs, aqui pergunta-se até que ponto é que faz sentido ter redes únicas, redes partilhadas, ou projetos próprios de cada operador, tendo em conta que é preciso um investimento tão grande. E eu gostava de saber qual é que é a vossa opinião. Começava ali pelo fundo, pelo Rui. O que é que acha? Eu, antes de responder essa pergunta, gostava só de fazer um comentário a propósito da questão da receita, do retorno, porque eu acho que a questão não é são os 50 euros para um pacote de dados 100 megabits. Eu acho que, e isso o LTE permite, é cada vez mais as pessoas, e até função da conjuntura económica, estão dispostas ou não a pagar, mas por um serviço. É 50 euros 100 megabits. Conseguem fazer. Exatamente. Agora, se eu tenho, todos nós, acho que temos exemplos de aplicações, de tipo de utilizações com os quais nós não estamos satisfeitos. Aí o equacionar, se calhar parte a parte, mas para teres este serviço já hoje utilizas e não está satisfeito, pagar mais 2 euros por mês justifica. Aí se calhar vamos encontrar as respostas mais... Que serviço, por exemplo, é que poderia ser esse? Vem-me à cabeça a coisa mais simples. Assim, eu tenho algumas subscrições de notícias. É comum quando estou fora e receber as notícias de um estudo ou qualquer coisa. E acontece-me recorrentemente eu carregar para entrar na net e fica 20 ou 30 segundos para descarregar. E estamos a falar de páginas web, não estou a falar de aplicações pesadas. Por exemplo, um tipo de serviço que é uma coisa que eu noto que não uso. Ou seja, se chega a descarregar, certamente consome os dados, alguns dados, mas eu não tiro partido nenhum daquilo. E assim está-se a desperdiçar. Relativamente ainda só também à questão dos flat rates e a evolução para retornos mais dedicados,
e eu penso que o Miguel concordará comigo, nós na prestação de serviço também já estamos a sentir isso e está-se a evoluir no sentido do retorno, não ser só uma instalação, um serviço fechado, chamemos-lhe um flat rate, mas já estamos a evoluir no sentido de prestação de serviços em que o retorno está associado a resultados, está associado a tempos de execução, está associado a resultados concretos. Eu penso que tudo vai evoluir nesse sentido. A pergunta era, Ana? Era sobre se os operadores devem ou não investir em redes partilhadas ou devem ter redes únicas? Das redes partilhadas. Sinceramente, eu acho que isso depende muito da estratégia do operador. Nós sempre defendemos, mesmo na parte das redes fixas, que fazia sentido, os investimentos são elevados, tentar procurar um modelo de partilha de rede. A nível da parte móvel, eu acho que ela vai acontecer, dependendo de que estamos a falar, se é na parte da infraestrutura, na parte de rádio, mas eu acho que vai haver sinergias e vai haver partilhas em algumas partes da cadeia de valor do segmento móvel. Muito bem. Miguel? Isso é uma questão de facto muito pertinente. Os operadores olham para isso como solução para muitas coisas, mas depois, analisando, percebem que também tem muitas consequências, e daí que a partilha em Portugal, na minha opinião, nunca tenha passado da partilha física de sites e torres e antenas. Há vários níveis de partilha de rede. Pode-se partilhar a rede de acesso, a rede core, e até se pode partilhar a rede toda e tornar-se um operador virtual. Penso que não chegaremos aí, ficaremos eventualmente na meio. A questão é, de facto, o que é que acontece com o controle que eu tenho dos clientes, porque sente-se que com o LTE a rede pode, de facto, ser diferenciadora. E essa diferenciação não a vamos expor na moda concorrência. Certo. Portugal, sendo um país com 3 operadores, vários cenários podem ocorrer. O primeiro que se unir ou que partilhar tem uma vantagem e há um patinho feio. Portanto, não sei exatamente se isso vai ocorrer. Em termos de partilha de infraestruturas, não tenho dúvidas. O modelo que tem estado a ser seguido vai continuar, sobretudo quando pensamos em zonas rurais, onde nenhum operador tira retorno do investimento de LTE. Portanto, aí vai haver uma facilidade natural de entendimentos e partilha de infraestruturas. Mas ao nível ativo, partilha de desenho de rádio, das próprias antenas, do equipamento, eu penso que não. Penso que até tem havido casos que falharam, casos bem-sucedidos também há, mas são de facto muito contam-se por uma mão os casos. Portanto, mas ao nível das infraestruturas, e nós temos alguma prática nisso, estamos abertos a analisar e a trabalhar, e acredito que sim, que continua a acontecer. Com certeza. Virginia? A partilha de redes existem diferentes tipos de partilha, correto? Há a partilha passiva, que é mais que ele estava a mencionar, existe a partilha ativa de diferentes níveis. Qualquer um destes níveis de partilha é sempre sujeito à regulação e, portanto, terá sempre dependente do que é que for decidido, que pode ser feito em Portugal. A questão da partilha tem vantagens e desvantagens, como é óbvio. Pode fazer, provavelmente, pode ser um dos recursos das operadoras, principalmente no início, no arranque, no pico do investimento. Em particular para as zonas rurais, onde o retorno é muito mais difícil, onde o business case é muito mais complicado e poderá fazer ainda mais sentido, mas o reverso da medalha é que, dependendo do nível dessa partilha, a diferenciação dos serviços torna-se mais difícil e, como tal, é necessário manter aqui o balanço. Por um lado, partilha traz menos investimento, por outro lado também traz menos diferenciação. E num mercado como o português, que é pequeno e que há 3 players, se não há diferenciação em 2, ficamos um bocado reduzidos nas opções. Portanto, eu julgo que claramente é um assunto que está em cima da mesa dos operadores, é um assunto que está em cima da mesa do regulador. A nível técnico, tecnológico, os equipamentos, e falando em particular, obviamente, da Cisco, estão preparados para isso. Não coloca grandes questões, não é? Por aí. Não é tecnologicamente que se colocam as questões, é mais a nível de modelo de go-to-market que os operadores estão dispostos a avançar. Mas eu diria que, na minha opinião, provavelmente os modelos de partilha seriam mais focados no arranque e em zonas rurais, onde o retorno é bem mais complicado. Muito bem. Pablo, what's your opinion? Maybe I can give you some insight on this, because Huawei, we have helped several operators, in fact, to share the networks. And I think there are several reasons for sharing. One is the resources. For example, if you don't have spectrum, then you cannot make an LTE service, right? You need this 10 or 20 megahertz of free space to be able to deliver an LTE service. For example, in Sweden, Net for Mobility,
where we're helping this joint company between Tele2 and Telenor. They have put together Spectrum, put together the resources in order to offer a shared LTE network. So they divided the country, Sweden country, and we help this company to provide LTE services, where they put, for example, the 900, their spectrum together to offer 50 megahertz LTE. Another key challenge is the coverage. For example, we're helping operators in Canada, Telus and Bell, to have a joint shared network. Why? Because Canada is so large that it's impossible for one player to cover the whole country. But Portugal is not the case. No, it's not the case. I'm just saying that the practical cases at the moment here. So there are various solutions. Different solutions that can be used. And here in Portugal, I think it will depend also what happened on the auction. And if we take these 3 marks, you don't see it here in Portugal. Ok. Eu penso que basicamente já foi tudo dito. cobrimos todos os aspectos. Eu só Sim. gostava de referir mais um aspecto que não foi referenciado. Provavelmente existem operadores que a nível mundial desenharam as suas redes para partilhar esses dados. É um modelo de negócio completamente distinto e, portanto, em vez de ser, a questão aí não se coloca como uma questão a responder, mas como um meio em que eles têm, no fundo, existem operadores nos Estados Unidos, existe um operador que na Rússia diz que está a pensar fazer isso, e existem outros operadores a tentar. São mercados de uma dimensão. São mercados de dimensão distintas em que eles vão construir rede e vão fazer wholesale, digamos, da capacidade que têm disponível para outros players poderem fazer as ofertas. São, inclusive, operadores que não vão ter clientes finais e, portanto, vão residir o seu modelo de negócio completamente no wholesale. Ou seja, é um outro caso. No caso português, portanto, eu penso que os pontos estão todos abordados. Eu acho que só gostava de referir uma questão. Até à data de hoje, ter rede tem sido um fator diferenciador tecnológico utilizado por todos os operadores. Vejo que provavelmente vai ser difícil abandonar essa estratégia, esse modelo numa primeira fase. Admito que, eventualmente, para as zonas rurais possa fazer algum sentido fazer alguma dose de partilha. Vamos ver o que se vai acontecer. Por exemplo, o aspecto regulatório aí também está relativamente claro. Exatamente. Muito bem. José. Eu também concordo que já foi quase tudo dito. Só gostava de dizer uma coisa que me parece que é importante não esquecermos. É que este aspecto de como é que os operadores competem, não é? A questão estratégica dos operadores, tem sido muito influenciada. Aliás, pode-se quase dizer que nós temos um modelo de telecomunicações móveis que funciona em termos concorrenciais, porque os operadores têm redes separadas. Se eles tivessem de origem a mesma, nunca teria havido. Portanto, eles concorrem muito e vão concorrer também a LTE pelas redes que puserem Portanto, beneficia o português, o consumidor português. Exatamente. Que haja... Nesse aspecto nós não podemos deixar, pelo menos o regulador tem a obrigação de tomar em consideração, porque de facto... Portanto, o mais provável é que não aconteça em Portugal. Pode não ser nem do interesse, pelo menos generalizadamente, dos operadores, porque têm dificuldade de diferenciar-se. O LTE exige que exista uma política clara de diferenciação pelas razões que já vimos. E, por outro lado, do ponto de vista do social welfare, do bem comum, pode não beneficiar a concorrência. Portanto, existe aqui também um parâmetro que o regulador, obviamente, vai ter de ver. Cláudia, quer acrescentar alguma coisa? Eu gostava que me fizesse uma pergunta nova, porque, efetivamente, acho que não temos muito tempo. Posso-lhe só dizer que, tecnologicamente, já é possível partilhar redes em GSM, 3G, LTE. Não tem sido a tendência, mas é um assunto que está sempre em discussão e, financeiramente, à partida faz todo o sentido, depois começa-se a entrar nas questões da estratégia de cada operador. Portanto, se calhar já não faz tanto. Mas tudo já foi dito. Portanto, se Muito quiser fazer uma pergunta. Não, eu gostava era de abrir a audiência, não sei se haverá microfones por aí, mas gostava de saber se têm perguntas que queiram colocar aos nossos oradores. Levantar a mãozinha, há de haver alguém com... Ninguém quer ser o primeiro? Temos ele.
caso da CBE, falou que já é possível dividir tempos de execução ao nível, portanto, de antenas. E no caso da Cisco foi falado da qualidade de serviço também poder ser segmentada. Isso significa que podemos ter, consoante o fornecedor de serviço ou de conteúdos e quem paga, o cliente, ter uma velocidade mais rápida na rede móvel para uns do que para outros, por exemplo, que optem pelo flat rate. Tal como acontece agora, como está a acontecer agora com a neutralidade da net em termos de banda fixa. Obrigado. É a capacidade da rede poder diferenciar serviços, diferenciar os utilizadores. Do débito, e o débito, e não só, prioridade na rede também traz latência. A latência é fundamental em serviços interativos, real-time, seja gaming, seja vídeo em tempo real. Portanto, ter a capacidade na rede de favorecer, não sei se foi o meu, ter a capacidade na rede, os mecanismos na rede para diferenciar o tráfego, diferenciar a aplicação, o utilizador, o fornecedor do serviço, é sem dúvida um diferenciador que não é só o LTE que traz, portanto, já nas redes UMTS atuais existe essa capacidade das redes, da diferenciação, do conhecimento melhor do tráfego e dos utilizadores que estão na rede. O LTE expande, melhora, em particular a questão do QoS. O QoS é banda, mas não só. É a tal latência também que tínhamos falado, que é fulcral para a qualidade de experiência final do utilizador e para a apetência ou não para comprar mais. E para continuar a comprar. Sim, era exatamente a esse aspecto que eu referia. A rede como controlador, mas quando eu digo controlador, claro que depois entramos nas questões do net neutrality e tudo mais, eu não estou a falar no bloquear a informação, não estamos a entrar por esse lado, estou a falar exatamente na diferenciação. Qualidade de serviço é isso mesmo, é distinguir serviços e distinguir quem paga mais, não é? E quem está disposto a pagar mais. E, provavelmente, essa distinção não significa que seja permanente, ou seja, pode fazer sentido para uma aplicação em particular num determinado instante, para um determinado utilizador, e noutra altura do dia já não fazer sentido, ou para a mesma aplicação para outro utilizador também já não se aplicar. Portanto, esta flexibilidade deste controle é o que as operadoras têm que ter como ferramenta para poderem vender valor aos fornecedores de serviços e vender, portanto, aos fornecedores de conteúdos, digamos, e fornecer valor ao utilizador final, que está disposto a pagar, quer ter um serviço garantido. A neutralidade... Não é essa... A neutralidade da rede coloca-se... Portanto, esse debate é vasto e mantém-se. O tema da neutralidade começou quando se começaram a bloquear determinados tipos de tráfego ou bloquear determinados tipos de acessos sem autorização e conhecimento dos utilizadores. O caso que deu do Yahoo de preferir certo tipo de redes é exemplificativo da neutralidade da rede não existir. Ou seja, se a AOL quer colocar os seus conteúdos numa rede, quer garantir que os seus clientes finais, que lhe pagam a ele, têm acesso muito mais rápido do que quem está a aceder a um outro serviço. E, portanto, o meu ponto de vista é, o operador, ao poder segmentar e dizer, eu à AOL dou mais débito do que dou à SIC, por exemplo, estou, de alguma forma, a não assumir essa neutralidade da rede de que todos são iguais e eu distribuo, como operador, os débitos iguais. Exato. É só isso. Estou a perceber. Mas aí isso é uma questão para os operadores, não é para os... Mas esse termo que está usado de neutralidade aqui era colocar os operadores como um dump pipe, que é o que nós não queremos. Nós queremos dar serviço diferenciado dependendo de quem nos paga, não é? Portanto, nesse aspecto, essa expressão da neutralidade, sim, é verdade. A rede não está a ser neutra, está a ser diferenciadora, exatamente para dar esse valor. Sim, sim. Muito bem. Relativamente, penso que o ponto que estava a questionar tinha a ver, quando falei de que havia certas partes da rede que queriam ser partilhadas. Isso foi aqui também comentado. Isso já, penso que isso já existe, ao dia de hoje. A nível da parte da infraestrutura, já é uma realidade e que acreditamos que vai continuar a ser cada vez mais explorado. Em algumas áreas, nomeadamente a nível de zonas menos densas, haverá uma pressão maior nesse sentido, mas, em função da conjectura económica, não é? Vai efetivamente ser a primeira parte a ser ainda mais explorada em termos de partilho de rede. Todas as outras questões, a nível da parte mais ativa, diferenciação de serviços, isso aí poderá vir na sequência, mas também não acredito que em Portugal que avance à cabeça nessa vertente. Mais alguma questão?
Ninguém tem inquietações sobre a LTE? Sobre o modelo de negócio? Bom, então eu termino colocando a seguinte questão. Eu sei que ninguém que está aqui é fornecedor de serviço, ninguém é operador, basicamente o que vos interessa é a tecnologia, mas há uma coisa que de facto que foi amplamente falada, temos os tablets, temos os smartphones, as redes sociais, mas qual é que será, ou que serviços poderão surgir em função da tecnologia, em função desta revolução de que falámos para o utilizador? Estamos a falar do quê? Telemedicina no telemóvel, em tempo real com o médico? O que é que vocês gostariam de ver ou o que é que acham que pode surgir? Quem quiser começar? Pode começar isso? Cláudia? Vamos embora. Como já falámos aqui, inicialmente quando se lançou o 3G falava-se de uma super aplicação que ia ser a videotelefonia e que afinal acabou por ser um flop. E nós demorámos muitos anos a perceber que a killer application para o 3G seria o mobile broadband, se possível utilizado por um iPhone. Portanto, finalmente descobriu-se qual é a killer application. Para o LTE, a nossa opinião é que vai seguir muito este caminho. O LTE, tudo o que nós falamos hoje, tudo o que nós discutimos hoje, até os novos tipos de serviço, tipo machine to machine, smart grids, uma série de coisas, tudo isso, tecnologicamente, é possível fazer com o 3G, só que não tão bem, não com tanta capacidade, com tanta rapidez, com tão pouca latência. Portanto, o LTE simplesmente vai potenciar, desenvolver serviços mais exigentes, mas os mesmos serviços. A telemedicina, que é possível fazer hoje, o teletrabalho, todo esse tipo de serviços que já existe e que vai permitir que sejam desenvolvidos de uma forma diferente. Todas as novas aplicações que estão a ser criadas. Eu falei na minha apresentação, existem 800 mil aplicações hoje nas App Stores. A maior parte delas, ou a grande maior parte delas, é para 3G. Portanto, o LTE vai potenciar que haja cada vez aplicações melhores, mais exigentes e que permitam melhor experiência de utilização. Mas o caminho vai ser o mesmo. Mas nesse caso, então, estamos a falar de uma continuidade, não é? Portanto, haverá alguma killer app, alguma coisa que hoje não é possível porque não temos débitos suficientes? Eu diria que é um novo mobile broadband com um novo iPhone. Há de ser por aí. Virginia, ia dizer qualquer coisa. Sim, não sei se vão seguir para o ordem. Não. Assim, se vamos falar numa killer app, eu chamava-lhe uma killer classe de aplicações. É o vídeo, garantidamente é o vídeo. Okay. O vídeo de vários níveis, de alta definição, o que temos atualmente. E quando falo de vídeo de alta definição, podemos falar em serviços que as ideias já existem hoje, mas não são implementados porque simplesmente não estão, as redes não proporcionam a experiência. Um exemplo poderia ser, que se já fala há algum tempo, da realidade aumentada, não é? Que usa a informação tempo real do local onde o utilizador está e acrescenta o mundo virtual daquele local. Isso exige não só um elevado processamento do terminal, que pode ser, de certa forma, ultrapassado com o movimento que agora cada vez mais se vê do cloud, não é? Portanto, pomos o processamento no cloud, pomos essa carga no cloud e vamos permitir que este cloud se ligue, haja o intercloud, como no início existiu a internet, haviam redes, teve que se ligar e fez a internet. Agora há clouds independentes, vai haver interligação entre as clouds e vai haver o intercloud. Portanto, eu diria que, a nível de aplicações, claramente o vídeo é um das talvez mais... Se falarmos, não é uma killer application, é uma killer classe de aplicações, será claramente o vídeo, até pelas previsões que a Cisco tem ao longo de todos os anos, exatamente. E exemplos concretos, além da realidade aumentada, claramente a televisão, a questão da telemedicina, da alta definição, toda a aplicação do vídeo, a comunicações machine to machine, porque temos nos focado muito aqui na questão do utilizador para a aplicação, utilizador para o utilizador, mas a máquina para a máquina também vão ser, tal como também tinha apresentado no gráfico, uma força que vai surgir. Já existe machine to machine hoje em dia, com GPRS, nem é preciso ter o MTS, mas claramente, se pensarmos noutro tipo de aplicações machine to machine, a questão da medicina não necessita, quando falamos de aplicações de medicina usando o broadband móvel, não é apenas a questão da telemedicina, da cirurgia remota, etc., mas também
Coisas simples como determinados doentes têm que ser supervisionados durante o dia, terem um device que envia as informações e que automaticamente envia. Portanto, o machine to machine é claramente também uma das aplicações do futuro que podem ser, que claramente vão ser potenciadas em larga escala e em aplicações e mercados que até agora não tinham sido possível. Portanto, claramente vão aparecer coisas novas. Vão aparecer coisas que já existem, vai continuar a existir o que existe melhorado, mas claramente vão aparecer coisas novas. Okay. Talvez, neste momento, no início, não ideias novas, porque ideias já há muitas, que faltava a rede para implementar, portanto, mas claramente serviços novos e depois ideias novas também, com certeza. Okay. Nós estamos a ficar sem tempo, mas ainda há uma pergunta. Alguém quer fazer uma pergunta na audiência? Muito bom dia. Como sabemos, hoje em dia existem muitas pessoas que estão infectadas, particulares, portanto têm os seus PCs infectados e esses PCs geram muito tráfego na rede. Com a introdução do LTE e com as larguras de banda que o LTE vai permitir, provavelmente vamos ver também a migração deste fenómeno para o LTE. A questão que eu queria colocar era a seguinte: de que forma é que os fabricantes estão a lidar com, digamos, este tipo de problemas que certamente irão surgir? Muito obrigado. Não sei se alguém quer voluntariar-se. Posso começar? Mário. Não querendo tirar a palavra. Mário, faça favor. Não, basicamente, eu acho que nós vamos ter que seguir, no fundo, os mesmos caminhos que os outros fornecedores de acesso seguiram. Existem várias soluções, algumas soluções que ocorrem nos terminais, soluções que se instalam na rede, soluções que inspecionam e permitem detectar um conjunto de ameaças, porque efetivamente elas passam a ser muito mais reais quando nós abrimos até as capacidades da uplink significativamente face àquilo que hoje temos. Portanto, nós vamos ter que fazer um caminho do ponto de vista de rede muito semelhante àquilo que os ESPs já o fizeram em alguns. Vamos ter mecanismos ligeiramente diferentes, porque as nossas redes são um bocadinho diferentes, mas os princípios são sensivelmente os mesmos. Vamos ter capacidade de detectar as ameaças, a capacidade de tentar mitigar algumas delas, e esses são essencialmente os mecanismos que, em boa parte dos operadores, eles até já estão presentes. Okay? Sim, Virginia. A personalização de serviços associada à banda larga traz claramente questões de segurança. Segurança da informação pessoal, segurança da própria rede. Portanto, segurança de ambos os lados. Principalmente quando se trata de clientes empresariais, não é? Porque falamos aqui muito nos utilizadores, consumidores, mas isto será uma realidade para as empresas. Claramente, também. As empresas é fundamental e é normalmente desse mercado que surgem os principais requisitos e os mais exigentes, mas do lado do consumidor também, porque nós estamos a promover a personalização do serviço, a colocação de conteúdos do próprio prosumer, não é? O que produz o consumo, produz o próprio conteúdo, guardá-los, reservá-los na rede, na tal cloud, é necessário garantir que banda associada à personalização traz mais requisitos de segurança. Estes requisitos podem claramente ser feitos e vão ter que ser feitos no terminal, na rede, mas, mais uma vez, tentar fazer o offload desses requisitos de capacidade de processamento, inclusive, não é? e de atualização constante dos ataques possíveis que se podem fazer um offload desta intensidade de processamento para a cloud. Mais uma vez eu estou a falar da cloud porque é uma das áreas emergentes no mundo móvel, que não é só do móvel, é do fixo também, e que claramente pode desempenhar um papel muito importante nestas coisas, não só na diferenciação dos serviços, mas também nestes aspectos mais práticos, que é a questão da segurança, a segurança da informação do utilizador e a segurança do ataque à rede. Ok. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa a esta questão? Chegamos mesmo ao final do nosso tempo, não? Então eu agradeço a todos os oradores as apresentações e o debate. Eu agradeço também à audiência ter estado aqui a ouvir-nos e agradeço à APDC ter organizado isto, que continua depois do almoço. Agora é hora de comer. Logo à tarde haverá mais. Obrigada.